As provações de Apolo, o oráculo oculto parte 3. Esse vídeo vai do capítulo 21 ao 30. Não se esqueçam de se inscreverem no canal. Capítulo 21. Gente intrometida, sempre queimando os oráculos romanos são fogo. Eu era um deus dramático. Achei minha última frase bem impactante. Por isso esperava olhos arregalados, talvez música de órgão ao fundo. As luzes se apagariam antes que eu dissesse mais alguma coisa. Momentos depois, eu seria encontrado morto com uma faca nas costas. Seria incrível. Espere aí. Eu sou mortal. Assassinato me mataria. Deixa pra lá. De qualquer modo, nada disso aconteceu. Meus 3 companheiros só ficaram me encarando. 4 outros oráculos, disse Raquel. Você quer dizer que tem 4 outras Pítias? Não, minha querida. Só existe uma Pítia, você. Delfos é único. Raquel ainda parecia prestes a enfiar um pincel número 10 no meu nariz. Então esses 4 oráculos não únicos. Bem, um era a Sibila de Cumas. Eu sequei o suor das palmas das mãos. Porque as palmas das mãos mortais suam. Foi ela quem escreveu os livros sibilinos, as profecias que a arpia ela memorizou. Meg nos observava, confusa. Uma arpia, como aquelas moças galinhas que arrumam tudo depois do almoço. Kiron sorriu. Ela é uma arpia muito especial, Meg. Anos atrás, ela encontrou um exemplar dos livros proféticos, que achávamos que tinham sido queimados antes da queda de Roma. Agora, nossos amigos do acampamento Júpiter estão tentando reconstruí-los com base nas lembranças de ela. Raquel cruzou os braços. E os outros 3 oráculos? Tenho certeza de que nenhum deles era uma bela e jovem sacerdotisa que você elogiava por, como você descreveu mesmo. Conversas brilhantes. Ah! Eu não sabia bem porquê, mas parecia que minhas espinhas estavam se transformando em insetos vivos e rastejando pelo meu rosto. Bem, de acordo com minha pesquisa extensa. Uns livros que ele folheou ontem à noite, esclareceu Meg. Isso. Havia um oráculo na Eritreia e outro na caverna de Trofônio. Caramba, disse Quiron. Eu tinha me esquecido desses outros 2. Eu dei de ombros, também não me lembrava de quase nada sobre eles. Foram os que menos renderam de minhas franquias proféticas. E o quinto era o bosque de Dodona, conclui. Um bosque, disse Meg. De árvores. É, Meg, de árvores. Bosques costumam ser compostos de árvores e não de, digamos, picolés de chocolate. Dodona era um grupo de carvalhos sagrados plantados pela Mãe Deusa nos primeiros dias do mundo. Quando os olimpianos nasceram, eles já eram antigos. Mãe Deusa? Raquel estremeceu, ainda que estivesse de casaco. Por favor, diga que você não está falando de Gaia. Não é ela, felizmente. Estou falando de Rhea, a rainha dos titãs, mãe da primeira geração de deuses olimpianos. As árvores sagradas dela falavam. Às vezes, diziam profecias. As vozes na floresta, adivinhou Meg. Exatamente. Acredito que o bosque de Dodona tenha renascido na floresta do acampamento. Em meus sonhos, vi uma mulher de coroa implorando para que eu encontrasse o oráculo dela. Creio que era Rhea, apesar de ainda não entender por que ela estava usando um símbolo da paz e falando sacou. Um símbolo da paz? Perguntou Quiron. Grande e de metal, confirmei. Raquel bateu com os dedos no braço do sofá. Se Rhea é titã, ela é má, certo? Nem todos os titãs eram maus, expliquei. Rhea era uma alma bondosa. Ela ficou do lado dos deuses na primeira grande guerra. Acho que quer nos ajudar também, para que seu bosque não caia nas mãos de nossos inimigos. O rabo de Quiron tremeu. Meu amigo, Rhea não é vista há milênios. O bosque dela pegou fogo há muito tempo. O imperador Teodósio mandou que o último carvalho fosse cortado em... Eu sei. Senti uma pontada entre os olhos, como sempre acontecia quando alguém mencionava Teodósio. Então lembrei que o valentão fechou todos os templos antigos do império, basicamente despejando os deuses olimpianos. Eu tinha um alvo de arco e flecha com a cara dele desenhada. Mesmo assim continuei, muitas coisas desse tempo sobreviverão ou se regenerarão. O labirinto se reconstruiu. Porque um bosque de árvores sagradas não poderia surgir de novo bem aqui neste vale. Meg afundou ainda mais nas almofadas. Isso é tão estranho. A jovem MC Cafrey resumia nossas conversas de forma extremamente eficiente. Então, se as vozes das árvores são sagradas e tal, por que estão fazendo as pessoas se perderem? É a primeira vez que você faz uma boa pergunta. Eu esperava que o elogio não subisse à cabeça de Meg. Antigamente, os sacerdotes de Dodona cuidavam das árvores, podando-as, molhando-as e canalizando as vozes delas ao pendurar sinos de vento nos galhos. E qual é a função dessas coisas? Perguntou Meg. Sei lá, não sou sacerdote. Mas, com os cuidados adequados, essas árvores eram capazes de adivinhar o futuro. Raquel ajeitou a saia. E sem cuidados adequados. As vozes ficavam sem foco, expliquei. Eram um coro desenfreado e desarmônico. Fiz uma pausa, orgulhoso de minha escolha de palavras. Torce para que anotassem para a posteridade, mas ninguém se mexeu. Sem cuidados, o bosque poderia sem dúvida nenhuma levar mortais à loucura. Quiron franziu a testa, apreensivo. Então agora nossos campistas desaparecidos devem estar vagando por entre as árvores, talvez loucos por causa das vozes. Ou podem já estar mortos, acrescentou Meg. Não? Eu não conseguia suportar essa possibilidade. Eles ainda estão vivos. Besta só está usando-os, tentando me atrair. Como você pode ter tanta certeza? Perguntou Raquel. E por quê? Se Piton já controla Delfos, por que esses outros oráculos são tão importantes para ele? Encarei a parede antes agraciada por uma imagem minha. Mas nenhuma resposta surgiu magicamente no espaço branco. Não sei. Acredito que nossos inimigos queiram nos isolar de todas as fontes possíveis de profecias. Sem poder ver e direcionar nosso destino, vamos murchar e morrer, tanto os deuses quanto os mortais, qualquer pessoa que se oponha ao triunvirato. Meg virou de cabeça para baixo no sofá e tirou os tênis vermelhos. Eles estão estrangulando nossas raízes, disse ela, balançando os dedos dos pés para demonstrar.
Olhei para Raquel, na esperança de que ela perdoasse os maus modos da minha senhora trombadinha. O bosque de Dodona é tão importante porque, segundo Piton, é o único que ele não consegue controlar. Não sei exatamente o motivo, talvez porque Dodona seja o único oráculo que não tem ligação comigo. Os poderes dele vêm de Rhea. Então, se o bosque estiver funcionando e se estiver livre da influência de Piton, e se estiver aqui no acampamento, poderia nos fornecer profecias. Os olhos de Kiron brilharam. Poderia nos dar uma chance contra nossos inimigos. Sorri para Raquel, uma espécie de pedido de desculpas. É claro que preferimos que nosso amado oráculo de Delfos volte a funcionar o mais rápido possível, falei. E vai voltar, em algum momento. Mas, agora, o bosque de Dodona pode ser nossa única esperança. O cabelo de Meg arrastou no chão, seu rosto estava da cor do meu gado sagrado. Essas profecias não são todas esquisitas, misteriosas e vagas, e as pessoas não morrem tentando fugir delas. Meg, já falei que você não pode confiar nas críticas daquele site, o avaliei meu oráculo com. O fator beleza da Sibila de Cumas está completamente errado, por exemplo. Eu me lembro disso bem claramente. Raquel apoiou o queixo no punho. Ah, é. Conte mais. O que estou dizendo é que o bosque de Dodona é uma força benevolente. Já ajudou heróis antes. O mastro do Argo original, por exemplo, foi entalhado a partir de um galho de uma das árvores sagradas. Ele falava com os argonautas e lhes dava orientações. Kiruna sentiu. E é por isso que nosso besta misterioso quer destruir o bosque. É o que parece concluir. E é por isso que temos que salvá-lo. Meg virou de novo no sofá, e as pernas derrubaram a mesinha de centro de 3 pernas, espalhando chá e biscoitos. Ops. Trinquei meus dentes mortais, que não durariam um ano se eu continuasse andando com Meg. Raquel e Kiruna agiram com sabedoria ao ignorar a exibição de megacidade da minha jovem amiga. Apolo. O velho centauro ficou olhando uma cascata de chá escorrer pela beirada da mesa. Se você estiver certo sobre Dodona, como vamos proceder? Já temos pouca gente. Se enviarmos grupos de busca para a floresta, não temos garantia de que irão voltar. Meg tirou o cabelo dos olhos. Nós vamos. Só Apolo e eu. Minha língua tentou se esconder nas profundezas da minha garganta. Nós vamos. Você disse que tem que passar por umas provações ou sei lá o que para mostrar que é digno, certo? Essa vai ser a primeira. Parte de mim sabia que ela estava certa, mas o que restava do meu eu divino se rebelou contra a ideia. Eu nunca fiz meu próprio trabalho sujo. Preferiria enviar um bom grupo de heróis para a morte certa, ou, você sabe, para a glória. Mas Rhea foi bem clara em meu sonho, encontrar o oráculo era uma tarefa minha. Graças à crueldade de Zeus, aonde quer que eu fosse, Meg ia atrás. Até onde eu sabia, Zeus estava ciente da existência do besta e dos planos dele, e me mandou aqui especificamente para resolver essa situação, uma constatação que não me deixou nem um pouco empolgado para dar a ele uma linda gravata de Dia dos Pais. Eu também me lembrava da outra parte do sonho, besta de terno roxo, me encorajando a encontrar o oráculo para que ele pudesse quenhá-lo. Ainda havia muitas coisas que eu não entendia, mas eu precisava agir logo. Austin e Kayla dependiam de mim. Raquel colocou a mão em meu joelho, e eu me encolhi na hora. Para minha surpresa, ela não me machucou. Seu olhar estava mais para determinado do que zangado. Apolo, você tem que tentar. Se conseguirmos ter um vislumbre do futuro, bem, pode ser a única maneira de fazer as coisas voltarem ao normal. Ela olhou com pesar para as paredes vazias da caverna. Eu gostaria de ter um futuro de novo. Kirun mexeu as patas da frente. O que você precisa de nós, velho amigo? Como podemos ajudar? Olhei para Meg. Infelizmente, nós percebemos que não havia outra saída. Estávamos presos um ao outro, e não podíamos colocar mais ninguém em risco. Meg está certa, falei. Nós dois temos que fazer isso. Devíamos partir imediatamente, mas... Ficamos acordados a noite toda, disse Meg. Precisamos dormir um pouco. Que maravilha, pensei. Agora Meg está terminando minhas frases. Dessa vez, eu não tinha como discordar dela. Apesar da minha vontade de correr para a floresta o quanto antes e salvar meus filhos, eu precisava agir com cautela. Não podia estragar tudo. Além disso, estava cada vez mais seguro de que Besta manteria os prisioneiros vivos, por hora. Ele precisava dos semideuses para me atrair para a armadilha. Kirun se levantou nas patas da frente. Esta noite, então. Descansem e se preparem, meus heróis. Creio que vocês vão precisar de todas as suas forças e de toda a sua inteligência para o que se aproxima. Capítulo 22. Armado até os olhos, o ukulele de combate lenço do Brasil. Os deuses do sol não são bons em dormir durante o dia, mas acabei conseguindo tirar um cochilo agitado. Quando acordei, no fim da tarde, o acampamento estava movimentado. O desaparecimento de Kayla e Austin tinha sido a gota d'água. Os outros campistas estavam tão abalados que ninguém conseguia manter uma rotina normal. Acho que um semideus desaparecendo de cada vez em intervalos de algumas semanas era uma taxa razoável. Mas o sumiço de 2 semideuses no meio de uma atividade organizada pelo acampamento, só podia significar que ninguém estava seguro. Algum boato sobre nossa conferência na caverna deve ter se espalhado. As irmãs Vitor tinham enfiado chumaços de algodão nos ouvidos para evitar ouvir qualquer coisa do oráculo. Julia e Alice foram para o alto da parede de lava vigiar a floresta com seus binóculos, sem dúvida torcendo para ver o bosque de Dodona, mas eu duvidava de que conseguissem sequer enxergar as árvores. Aonde quer que eu fosse, as pessoas fechavam a cara quando me viam. Damian e Chiara estavam sentados juntos no pier das canoas, olhando emburrados na minha direção. Sherman Young me dispensou com um aceno quando tentei falar com ele. Estava ocupado decorando o chalé de Ares com granadas e montantes coloridos. Se fosse Saturnalia, ele teria ganhado o prêmio de decoração de festa mais violenta. Até Athena Parthenos me encarava com expressão acusadora do alto da colina, como se dissesse é tudo culpa sua. Ela estava certa.
Se eu não tivesse deixado Piton dominar Delfos, se tivesse prestado mais atenção aos outros oráculos antigos, se não tivesse perdido minha divindade. Pare, Apolo, repreende a mim mesmo. Você é lindo e todo mundo ama você. Mas estava ficando cada vez mais difícil acreditar nisso. Meu pai, Zeus, não me amava. Os semideuses no acampamento meio-sangue não me amavam. Piton, besta e seus colegas da Triunvirato S.A. não me amavam. E isso era quase o suficiente para que eu questionasse meu valor. Não, não? Que papo maluco. Não encontrei Quirone e Raquel em lugar algum. Nissa Barrera me contou que estavam tentando, sem muitas expectativas, usar a única conexão de internet, no escritório de Quiron, para conseguir mais informações sobre a Triunvirato S.A. Arley estava com eles dando apoio técnico. Enfrentavam uma eterna espera no serviço de atendimento ao cliente da operadora e talvez levassem horas para voltar, isso se sobrevivessem ao suplício. Encontrei Meg no arsenal, procurando suprimentos de batalha. Ela havia prendido uma couraça por cima do vestido verde e grevas sobre a legging laranja. Parecia uma criança obrigada pelos pais a usar roupas de combate. Um escudo, talvez. Sugeri. Não. Ela me mostrou os anéis. Eu sempre uso 2 espadas. Além do mais, preciso ter a mão livre para dar um tapa em você quando fizer alguma burrice. Tive a sensação desagradável de que ela estava falando sério. Na estante de armas, Meg pegou um arco longo e ofereceu para mim. Eu me encolhi. Não? É sua melhor arma. Você é Apolo. Engoliu o amargor de Billy mortal. Fiz um juramento. Não sou mais o deus da arqueria nem da música. Não vou usar um arco nem um instrumento musical enquanto não conseguir usá-los bem. Juramento burro. Ela não me deu um tapa, mas pareceu ter sentido vontade. O que você vai fazer? Ficar parado torcendo enquanto eu luto. Esse era realmente meu plano, mas na hora pareceu idiota admitir. Olhei para as armas expostas e peguei uma espada. Mesmo sem desembainhar, percebi que era pesada demais e difícil de usar, mas aprendi na cintura. Pronto. Satisfeita. Meg não pareceu satisfeita. Mesmo assim, colocou o arco no lugar. Tudo bem. Mas é melhor você me dar cobertura. Nunca tinha entendido essa expressão. Ela me fazia pensar nos cartazes de Michute que Artemis grudava na minha toga nos dias de festival. Mesmo assim, assenti. Sua cobertura será dada. Chegamos ao limite da floresta e encontramos uma pequena festa de Botafora nos esperando, Will e Nico, Paulo Montes, Malcolm Passe e Billy NG, todos muito sérios. Tome cuidado, disse Will. E leve isto. Antes que eu pudesse protestar, ele colocou um ukulele na minha mão. Tentei devolver. Não posso. Fiz um juramento. Eu sei. Foi burrice sua. Mas é um ukulele de combate. Você pode lutar com ele, se precisar. Olhei melhor para o instrumento. Era feito de bronze celestial, folhas finas de metal cobertas de ácido para parecer o granulado de carvalho claro. O instrumento não pesava quase nada, mas imaginei que fosse praticamente indestrutível. Trabalho de Hefesto? Perguntei. Will balançou a cabeça, discordando. Trabalho de Arley. Ele queria que você ficasse com o ukulele. É só pendurar nas costas. Por mim e por Arley. Vai fazer a gente se sentir melhor. Achei que deveria honrar o pedido, embora fosse raro alguém se sentir melhor por eu estar carregando um ukulele. Não me pergunte o motivo. Eu tocava uma versão arrepiante de Satisfaction. Nico me entregou a ambrosia enrolada em um guardanapo. Não posso comer isso, lembrei a ele. Não é para você. Ele olhou para Meg, a expressão receosa. Lembrei que o filho de Hades tinha as próprias formas de sentir o futuro, futuros que envolviam a possibilidade de morte. Por mais irritante que Meg fosse, às vezes, fiquei profundamente abalado pela ideia de que ela pudesse se ferir. Decidi que não permitiria que isso acontecesse. Malcolm estava mostrando um mapa em um pergaminho para Meg, apontando vários lugares na floresta que devíamos evitar. Paulo, parecendo totalmente recuperado da cirurgia na perna, estava ao lado dele, fornecendo com cuidado e sinceridade comentários em português que ninguém conseguia entender. Quando terminaram de analisar o mapa, Billy NG se aproximou de Meg. Billy era pequena e magrinha. Ela compensava a estatura diminuta com o estilo de um ídolo K-pop. O casaco era da cor de papel alumínio. O cabelo Chanel era verde água, e a maquiagem, dourada. Eu aprovava totalmente. Na verdade, achava que eu mesmo arrasaria com aquele look se conseguisse dar um jeito na acne. Billy deu a Meg uma lanterna e um pacote pequeno de sementes de flores. Só por garantia, disse ela. Meg, parecendo emocionada, deu um abraço forte nela. Não entendi o motivo das sementes, mas foi reconfortante saber que, em uma emergência, eu poderia bater nas pessoas com meu ukulele enquanto Meg plantava gerânios. Malcolm Passe me entregou o mapa de pergaminho. Quando estiver em dúvida, vá para a direita. Isso costuma funcionar na floresta, não sei porquê. Paulo me ofereceu um lenço estampado com a bandeira do Brasil. Disse alguma coisa que, obviamente, não consegui entender. Nico deu um sorrisinho. É o lenço da sorte de Paulo. Acho que ele quer que você use, pois acredita que vai torná-lo invencível. Achei duvidoso, já que Paulo tinha tendência a sofrer ferimentos graves, mas, sendo um deus, aprendi a nunca recusar oferendas. Obrigado. Paulo segurou meus ombros e beijou minhas bochechas. Talvez eu tenha ficado vermelho. Ele era bem bonito quando não estava com algum membro amputado jorrando sangue. Apoiei a mão no ombro de Will. Não se preocupe. Vamos voltar até o amanhecer. A boca de Will tremeu de leve. Como pode ter certeza? Sou o deus do sol, falei, tentando demonstrar mais confiança do que sentia. Sempre volto no amanhecer. Asterisco, asterisco, asterisco. É claro que choveu. Por que não choveria? No Monte Olimpo, Zeus devia estar dando boas risadas da minha cara. O acampamento meio-sangue em teoria estava protegido de fenômenos naturais extremos, mas sem dúvida meu pai tinha mandado Eolo liberar tudo que segurava os ventos.
Minhas ex-namoradas ninfas do ar deviam estar apreciando o momento de vingança. A chuva era quase uma geada, líquida o bastante para encharcar minhas roupas, sólida o bastante para atingir meu rosto como estilhaços de vidro. Cambaleamos adiante e corremos de árvore em árvore, procurando qualquer proteção que aparecesse. Trechos de neve velha estalavam debaixo dos meus pés. Meu ukulele foi ficando pesado conforme o buraco se enchia de chuva. O raio da lanterna de Meg cortava a tempestade como um cone de estática amarela. Fui na frente, não por ter algum destino em mente, mas porque estava com raiva. Estava cansado de sentir frio e ficar molhado. Cansado de implicarem comigo. Mortais reclamam muito que o mundo está contra eles, mas isso é ridículo. Mortais não são tão importantes. No meu caso, o mundo todo estava mesmo contra mim. Eu me recusava a me render a esse abuso. Faria alguma coisa. Só não sabia o que. De tempos em tempos, ouvíamos monstros ao longe, o rugido de um dragão, o uivo harmonizado de um lobo de 2 cabeças, mas nada apareceu. Em uma noite como aquela, qualquer monstro com dignidade teria ficado no aconchego da própria toca. Depois do que pareceram horas, Meg sufocou um grito. Eu heroicamente pulei para o lado dela com a mão na espada. Eu a teria puxado, mas era muito pesada e ficou presa na bainha. Aos pés de Meg, coberta de lama, havia uma casca preta brilhante do tamanho de uma rocha. Estava rachada no meio e com as beiradas sujas de uma gosma nojenta. Quase pisei nisso. Meg cobriu a boca como se fosse vomitar. Cheguei mais perto. A casca era a carapaça esmagada de um inseto gigante. Ali perto, camuflada entre as raízes de árvore, estava uma das pernas desmembradas do animal. É um mirmeco, falei. Ou era. Por trás dos óculos molhados de chuva, os olhos de Meg estavam impossíveis de decifrar. Um quê? Uma formiga gigante. Deve haver uma colônia aqui na floresta. Meg engasgou. Odeio insetos. Isso fazia sentido vindo da filha de uma deusa da agricultura, mas na minha opinião a formiga morta não era mais nojenta do que as pilhas de lixo onde sempre acabávamos. Ah, não se preocupe, falei. Ela está morta. O que a matou deve ter maxilares poderosos para esmagar a carapaça. Não está ajudando. Essas coisas são perigosas. Dei uma risada. Ah, são? Elas variam de tamanho, as menores são tipo cachorros pequenos, e as maiores se parecem com ursos pardos. Uma vez, vi uma colônia de mirmicos atacar um exército grego na Índia. Foi hilário. Elas cospem ácido que pode derreter a armadura de bronze e... Apolo. Meu sorriso sumiu. Lembrei a mim mesmo que não era mais espectador. Essas formigas podiam nos matar. Facilmente. E Meg estava com medo. Certo, falei. Bem, a chuva deve fazer com que os mirmicos fiquem nos túneis. Não se mostre um alvo fácil. Elas gostam de coisas brilhantes e cintilantes. Como lanternas. Meg me entregou a lanterna. Vá na frente, Apolo. Achei aquilo injusto, mas seguimos nosso caminho. Depois de mais 1 ou 2 horas, com certeza a floresta não podia ser tão grande, a chuva parou e deixou o chão fumegando. O ar ficou mais quente. A umidade era tanta que parecia que estávamos em casas de banho. Vapor denso e branco envolvia os galhos das árvores. O que está acontecendo? Meg secou o rosto. Parece uma floresta tropical agora. Eu não sabia dizer. À frente, ouvi um estrondoso som de água, como se estivesse sendo empurrada por canos, ou fissuras. Não consegui evitar um sorriso. Um geyser. Um geyser, repetiu Meg. Como o Old Faithful. Isso é uma ótima notícia. Talvez a gente consiga obter direções. Nossos semideuses perdidos talvez até tenham conseguido abrigo lá. Com os geysers, disse Meg. Não, minha garota ridícula. Com os deuses dos geysers. Supondo que estejam de bom humor, isso pode ser ótimo. E se eles estiverem de mau humor? Então vamos alegrá-los antes que nos fervam. Me siga. Capítulo 23. Desculpe o incômodo que achou de sua morte. Muito obrigado. Se fui precipitado ao correr na direção de deuses da natureza tão voláteis. Ah, me poupe. Nunca fui de duvidar de mim mesmo. Não é um traço da minha personalidade, e nunca precisei dele. É verdade, minhas lembranças dos pálicos estavam meio enevoadas. Eu sabia, por exemplo, que os deuses dos geysers na antiga Sicília davam refúgio a escravos fugitivos, então deviam ser espíritos bondosos. Talvez eles fizessem o mesmo com semideuses perdidos, ou ao menos reparariam quando 5 deles passassem por aquele território, murmurando coisas incoerentes. Além do mais, eu era Apolo. Os pálicos ficariam honrados de conhecer um olimpiano importante como eu. O fato de que geysers cuspiam jatos de água escaldante dezenas de metros acima não ia me impedir de conquistar novos fãs, quer dizer, fazer novos amigos. A clareira se abriu à nossa frente como a porta de um forno. Um muro de calor subiu pelas árvores e bateu em meu rosto. Senti meus poros se abrindo para absorver a umidade, o que com sorte daria uma melhorada na minha pele horrenda. Aquela cena não condizia com o inverno de Long Island. Trepadeiras reluzentes envolviam os galhos das árvores. Flores tropicais nasciam no chão da floresta. Uma arara vermelha estava pousada em uma bananeira carregada de cachos verdes. No meio da clareira havia 2 geysers, buracos idênticos no chão, envoltos em poças de lama cinza em formato de 8. As crateras borbulhavam e sibilavam, mas não estavam em atividade no momento. Decidi encarar isso como um bom presságio. As botas de Meg chapinharam na lama. É seguro? Definitivamente, não afirmei. Vamos precisar de uma oferenda. Que tal seu pacote de sementes? Meg deu um soco no meu braço. As sementes são mágicas. Para emergências de vida e morte. E seu ukulele? Você não vai tocar mesmo. Um homem de honra nunca entrega seu ukulele. Eu me animei. Mas espere. Você me deu uma ideia. Vou oferecer aos deuses dos geysers um poema. Ainda consigo fazer isso. E não conta como música. Meg franziu a testa. Não sei se... Não fique com inveja, Meg.
Vou fazer um poema para você depois. É claro que isso vai agradar os deuses dos geysers. Dei um passo à frente, abri os braços e comecei a improvisar. Ah, geyser, meu geyser, vamos cuspir então, você e eu, nesta noite lúgubre, enquanto ponderamos de quem é essa floresta. Pois não sucumbimos a esta boa noite. Mas vagamos sozinhos como nuvens. Procuramos saber por quem os sinos dobram. Então espero, fontes eternas, que tenha chegado a hora de falar de muitas coisas. Não quero me gabar nem nada, mas achei que ficou muito bom, ainda que eu tenha reciclado algumas partes de trabalhos anteriores. Diferentemente da música e da arqueria, minhas habilidades divinas com a poesia pareciam completamente intactas. Olhei para Meg esperando ver admiração em seu rosto. Já estava na hora de a garota começar a me dar o valor que eu merecia. Mas ela estava boquiaberta, chocada. O que foi? Perguntei. Você nunca estudou poesia na escola, não? Isso foi coisa de profissional. Meg apontou para os geysers. Eu percebi que ela não estava nem aí para mim. Bem, disse uma voz rouca, você conseguiu minha atenção. Um dos pálicos pairava acima do geyser. A parte de baixo do corpo era feita de vapor. Da cintura para cima, ele tinha mais ou menos o dobro do tamanho de um humano, com braços musculosos cor de lama, olhos brancos como giz e cabelo que lembrava espuma de cappuccino, como se ele tivesse passado muito shampoo e depois esfregado a cabeça com força. O peito enorme estava enfiado em uma camisa polo azul bebê com um logotipo de árvores bordado no bolso do peito. Ah, grande pálico. Falei. Nós rogamos a você. O que foi aquilo? Interrompeu o espírito. Aquilo que você estava falando. Poesia. Respondi. Para você. Ele esfregou o queixo cinza-lama. Não, aquilo não foi poesia. Mas não era possível. Ninguém apreciava mais a beleza da linguagem. Meu bom espírito, falei. Poesia não tem que rimar, entende? Não estou falando de rima. Estou falando de passar a mensagem. Nós sempre fazemos pesquisas de mercado, e sua poesia não seria aprovada para nossas campanhas. Agora, a música do comercial do Big Mac, aquilo é poesia. A propaganda tem não sei quantos anos e as pessoas ainda cantam a música. Você acha que consegue nos dar uma poesia como aquela? Olhei para Meg para ter certeza de que não estava imaginando essa conversa. Escute aqui, falei para o deus dos geysers, eu sou o senhor da poesia há 4.000 anos. Sei reconhecer boa poesia. O pálico balançou a mão. Vamos começar de novo. Vou explicar tudo e talvez você possa me dar alguns conselhos. Oi, eu me chamo Pat. Bem-vindos à floresta do acampamento Meio Sangue. Você estaria disposto a fazer uma breve pesquisa de satisfação do cliente depois desse encontro? Sua opinião é importante para nós. Ah, ótimo. Obrigado. Pat lhe mexeu em seu corpo de fumaça, como se estivesse procurando algo nos bolsos. Tirou de lá um livreto com páginas brilhantes e começou a ler. A floresta é sua parada obrigatória no caminho para aqui diz diversão. Pensei que tivéssemos mudado para exultação. Sabe, a gente tem que escolher as palavras com cuidado. Se Pauli estivesse aqui. Pat soltou um suspiro. Bom, ele se sai melhor na apresentação. De qualquer modo, bem-vindos à floresta do acampamento Meio Sangue. Você já disse isso, observei. Ah, é. Pat fez surgir uma caneta vermelha e começou a editar o texto. Ei. Meg passou por mim com um esbarrão. Ela ficou sem palavras, espantada por uns 10 segundos, o que deve ter sido um novo recorde. Senhor. Lama vaporosa, você viu algum semideus perdido? Senhor. Lama vaporosa. Pat deu um tapa no livreto. Isso sim é um nome que chama a atenção. E excelente questão essa dos semideuses. Não podemos deixar nossos convidados vagando por aí sem direção. Devíamos entregar mapas na entrada da floresta. Tantas coisas maravilhosas para se ver por aqui e ninguém faz a menor ideia. Vou falar com Pauli quando ele voltar. Meg tirou os óculos embaçados. Quem é Pauli? Pat indicou o segundo geyser. Meu parceiro. Talvez a gente possa acrescentar um mapa a este livreto se... Então vocês viram algum semideus perdido? Perguntei. O quê? Pat tentou escrever no livreto, mas o vapor o deixou tão encharcado que a caneta vermelha passou direto pelo papel. Ah, não? Não recentemente. Mas nossa sinalização deveria ser melhor. Por exemplo, vocês sabiam que esses geysers estavam aqui? Não admite? Pois então. Geysers duplos, os únicos de Long Island, e o pessoal nem sabe que estamos aqui. Não temos propaganda. Não temos boca a boca. Foi por isso que convencemos o comitê a nos contratar. Meg e eu nos entreolhamos. Pela primeira vez estávamos em sintonia. Confusão total. Me desculpe, falei. Você está me dizendo que a floresta tem um comitê? É claro que tem, disse Pat. As dríades, os outros espíritos da natureza, os monstros conscientes. Alguém tem que pensar nos valores da propriedade, nos serviços e nas relações públicas. E também não foi fácil fazer o comitê nos contratar para o marketing. Se fizermos besteira aqui, cara. Meg enfiou os sapatos na lama. Podemos ir. Não estou entendendo nada do que esse cara está falando. E isso é um problema. Pat gemeu. Como bolar uma estratégia de divulgação que passe a imagem certa da floresta? Por exemplo, pálicos como Pauli e eu éramos famosos. Grandes destinos turísticos. As pessoas vinham até nós para fazer juramentos. Escravos foragidos nos procuravam em busca de abrigo. Nós recebíamos sacrifícios, oferendas, orações, era ótimo. Agora, nada. Eu dei um suspiro. Sei como é. Pessoal, disse Meg, estamos procurando semideuses desaparecidos. Certo, concordei. Oh, grande. Pat, você tem alguma ideia de aonde nossos amigos perdidos podem ter ido? Por acaso conhece locais secretos na floresta? Os olhos brancos giz de Pat brilharam. Você sabia que os filhos de Hefesto têm uma oficina escondida ao norte chamada Bunker 9?
Aham, sabia, sim, falei. Ah! Uma nuvem de vapor escapou da narina esquerda de Patty. E o labirinto? Sabia que ele se reconstruiu. Tem uma entrada bem aqui na floresta. Nós sabemos, disse Meg. Patty pareceu desanimado. Talvez sua campanha de marketing esteja mesmo funcionando, Patty argumentei. Você acha? O cabelo de espuma do geyser começou a girar. É verdade. Faz sentido. Você por acaso viu nossos refletores? Foram ideia minha. Refletores? Perguntou Meg. Raios de luz vermelha idênticos saíram dos geysers e varreram o céu. Iluminado por baixo, Patty parecia o contador de histórias de terror mais assustador do mundo. Infelizmente, eles atraíram o tipo errado de atenção. Patty suspirou. Pauli não me deixa usar muito. Ele sugeriu anunciarmos em um dirigível, ou talvez em um King Kong inflável gigantesco. Legal, interrompeu Meg. Mas você sabe alguma coisa sobre um bosque secreto com árvores que sussurram? Eu tinha que admitir, Meg era boa em nos trazer de volta ao assunto. Minha parte poeta não me fez cultivar o hábito de ser direto, mas a parte arqueira sabia apreciar o valor de um disparo preciso. Ah! Patty se abaixou um pouco, e, por causa do refletor, parecia que ele tinha mergulhado num copo de groselha. Eu não posso falar sobre o bosque. Minhas orelhas antes divinas formigaram. Resisti à vontade de gritar a H.A. Por que você não pode falar sobre o bosque, Patty? O espírito mexeu no livreto molhado. Pauli disse que assustaria os turistas. Fale sobre os dragões, ele me aconselhou. Fale sobre lobos, serpentes e máquinas de matar antigas. Mas não mencione o bosque. Máquinas de matar? Perguntou Meg. Respondeu Patty, com desânimo. Estamos anunciando como diversão familiar. Mas o bosque? Pauli disse que era nosso maior problema. A região não tem nem permissão para funcionar como oráculo. Pauli foi lá para ver se conseguia realocá-lo, mas não voltou, adivinhei. Patty assentiu, desolado. Como vou cuidar da campanha de marketing sozinho? Posso usar ligações automáticas para as pesquisas de opinião por telefone, claro, mas boa parte do trabalho tem que ser feita cara a cara, e Pauli sempre foi melhor com essas coisas. A voz de Patty virou um sussurro triste. Estou com saudade dele. Talvez a gente consiga encontrá-lo, sugeriu Meg, e trazê-lo de volta. Patty balançou a cabeça. Pauli me fez prometer que eu não iria atrás dele e não contaria a ninguém onde fica o bosque. Ele é bom em resistir àquelas vozes esquisitas, mas vocês não teriam a menor chance. Fiquei tentado a concordar. Encontrar máquinas de matar antigas parecia bem mais razoável. Mas então imaginei Kayla e Austin andando pelo bosque, enlouquecendo aos poucos. Eles precisavam de mim, e por isso eu tinha que saber onde eles estavam. Desculpe, Patty. Lancei a ele meu olhar mais crítico, o mesmo que usava para arrasar aspirantes a cantores durante audições da Broadway. Essa sua história está bem estranha. Lama borbulhou ao redor da caldeira de Patty. Como assim? Acho que esse bosque não existe, respondi. E, se existir, acho que você não sabe a localização. O geyser de Patty rugiu, o vapor subindo pelo raio do refletor. Eu sei, sim. É claro que existe. Ah, é. Então por que não tem outdoors sobre ele espalhados por aí? E um site exclusivo? Porque nunca vi uma hashtag jogo da velha bosque de Dodona nas mídias sociais. Patty fez cara feia. Eu sugeri tudo isso. Pauli rejeitou tudo. Então aumente o alcance da marca. Pedi. Venda seu produto. Nos mostre onde fica esse bosque. Não posso. A única entrada. Ele olhou para um ponto atrás de mim, e seu rosto ficou sem expressão. Ah, droga. O refletor se apagou. Eu me virei. Meg sufocou um gritinho. Minha visão demorou um momento para se ajustar, mas, no fim da clareira, havia 3 formigas pretas do tamanho de tanques de guerra. Patty, falei, tentando ficar calmo, quando você disse que seus refletores atraíam o tipo errado de atenção. Eu estava falando dos mírmicos, completou ele. Espero que isso não influencie seu comentário na página da floresta do acampamento Meio-Sangue. Capítulo 24. Quebrando a promessa, falhando espetacularmente, eu culpo Neil Diamond. Os mírmicos devem estar no topo da sua lista de monstros com os quais não se deve lutar. Eles atacam em grupos. Cospem ácido. Suas presas são capazes de perfurar bronze celestial. Além de tudo, são feios. As 3 formigas soldados avançaram, as antenas de 3 metros balançando e tremendo de uma forma hipnotizadora, tentando me distrair do verdadeiro perigo que eram as presas. As cabeças finas lembravam galinhas, galinhas com olhos escuros impassíveis e rostos pretos com armaduras. As patas dariam um ótimo guincho de obra. Os abdômenes enormes latejavam e pulsavam como narizes farejando comida. Amaldiçoei silenciosamente Zeus por inventar formigas. Pelo que eu sabia, ele se aborreceu com algum homem ganancioso que sempre roubava a colheita dos vizinhos, então o transformou na primeira formiga, uma espécie que não faz nada além de procurar comida, roubar e procriar. Ares gostava de brincar dizendo que se Zeus queria tanto uma espécie assim podia ter deixado os humanos como estavam mesmo. Eu achava graça. Agora que sou um de vocês, não acho mais. As formigas vieram em nossa direção com as antenas vibrando. Imaginei que o fluxo de pensamento delas fosse algo assim, brilhantes. Gostosos. Indefesos. Nada de movimentos repentinos, falei para Meg, que não parecia nem um pouco inclinada a se mexer. Na verdade, parecia petrificada. Ah, Patty. Chamei. O que você faz quando mírmicos invadem seu território? Eu me escondo, disse ele, e desapareceu no geyser. Isso não ajuda em nada, resmunguei. A gente pode mergulhar lá? Perguntou Meg. Só se você quiser morrer queimada em um poço de água escaldante. Os insetos do tamanho de tanques bateram as presas e chegaram mais perto. Tive uma ideia. Peguei o ukulele. Achei que você tivesse jurado que ia parar de tocar. Jurei. Mas, se eu jogar este objeto brilhante para o lado, as formigas podem.
Eu estava prestes a dizer: as formigas podem ir atrás e nos deixar em paz. Só não pensei que, segurando o ukulele, eu ficava mais brilhante e saboroso. Antes que eu jogasse o instrumento, as formigas soldados partiram para cima de nós. Cambaleei para trás e só me lembrei do geyser atrás de mim quando minhas costas começaram a ficar com bolhas, enchendo o ar de vapor com aroma de Apolo. Oi, insetos. As espadas de Meg brilharam nas mãos dela, tornando-a a nova coisa mais brilhante da clareira. Podemos parar um momento para apreciar o fato de que Meg fez isso de propósito. Ela morria de medo de insetos, poderia simplesmente ter fugido e me deixado para ser devorado. Mas preferiu arriscar a vida distraindo as 3 formigas enormes. Jogar lixo em um delinquente de rua era uma coisa. Mas isso era um nível de burrice completamente novo para mim. Se eu sobrevivesse, talvez tivesse que indicar Meg MC Cafrey a melhor sacrifício na próxima premiação dos semideuses do ano. 2 formigas partiram para cima de Meg. A terceira ficou perto de mim, apesar de ter virado a cabeça o bastante para me permitir passar correndo para o outro lado. Meg correu entre os oponentes, as espadas douradas cortando uma perna de cada inseto. As mandíbulas assassinas morderam o ar. As formigas oscilaram nas 5 patas que restavam, tentaram se virar e suas cabeças colidiram. Enquanto isso, a terceira formiga me atacou. Em pânico, joguei meu ukulele de combate, que quicou na testa da formiga com um barulho dissonante. Puxei a espada da bainha. Sempre odiei espadas. São armas tão deselegantes e exigem combate corporal. Isso não é nada sábio quando se pode disparar uma flecha em seus inimigos do outro lado do mundo. A formiga cuspiu ácido, e tentei desviar a gosma. Talvez não tenha sido uma ideia muito inteligente. Era comum que eu confundisse luta de espadas e jogo de tênis. Ao menos parte do ácido acertou os olhos da formiga, o que me fez ganhar alguns segundos. Recuei valorosamente, erguendo a espada para descobrir que a lâmina tinha sido corroída, me deixando só com o cabo fumegante. Ah! Meg! Gritei, indefeso. Ela, por outro lado, estava bem ocupada. As espadas giravam em arcos dourados de destruição, cortando segmentos de pernas, partindo antenas. Nunca vi um Dimaquero lutar com tanta habilidade, e olha que já tinha assistido aos melhores gladiadores em combate. Infelizmente, o máximo que suas lâminas conseguiam ao encontrar as carapaças grossas das formigas era soltar faíscas. Golpes rápidos e desmembramento não as dispersarão. Por melhor que Meg fosse, as formigas tinham mais pernas, mais peso, mais ferocidade e um pouco mais de capacidade de cuspir fogo. Meu oponente tentou me morder. Consegui evitar as mandíbulas, mas o rosto com a grossa carapaça bateu na lateral da minha cabeça. Cambaleei e caí. Um canal auditivo pareceu se encher de ferro derretido. Minha visão ficou enevoada. Do outro lado da clareira, as outras formigas cercaram Meg, usando o ácido para conduzi-la na direção da floresta. Ela mergulhou atrás de uma árvore e saiu com apenas uma das espadas. Tentou acertar a formiga mais próxima, mas foi obrigada a recuar por causa do fogo cruzado de ácido. Sua legging estava soltando fumaça, toda esburacada. O rosto estava contorcido de dor. Pêssego, murmurei, baixinho. Onde está aquele demônio de fraldas idiota quando precisamos dele? O Carpus não apareceu. Talvez a presença do deus do geyser ou de alguma outra força na floresta o tenha mantido longe. Talvez fossem as regras do comitê de diretores, que não permitia bichinhos de estimação. A terceira formiga surgiu em cima de mim, as mandíbulas espumando saliva verde. O bafo era pior do que as camisas de trabalho de Hefesto. Poderia atribuir a decisão que tomei em seguida ao ferimento na minha cabeça. Poderia dizer que não estava pensando direito, mas não era verdade. Eu estava desesperado. Apavorado. Queria ajudar Meg. Principalmente, queria me salvar. Não tive escolha, peguei o ukulele. Eu sei. Prometi pelo rio Estige não tocar nenhum instrumento enquanto não voltasse a ser um deus. Mas até um juramento tão grave pode parecer bobagem quando uma formiga gigante está prestes a derreter sua cara. Eu me deitei de costas e comecei a cantar bem alto Sweet Caroline. Mesmo sem juramento, eu só teria feito uma coisa assim em caso de emergência extrema. Quando canto essa música, as chances de destruição mútua são grandes demais. Mas não vi opção. Dediquei meus esforços a ela, canalizando todo o sentimentalismo barato dos anos 1970 que consegui incorporar. A formiga gigantesca balançou a cabeça. As antenas tremerão. Eu me levantei enquanto o monstro ia andando feito um bêbado na minha direção. Virei as costas para o geyser e comecei o refrão. O pá 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 foi o golpe fatal. Cega de repulsa e fúria, a formiga atacou. Rolei para o lado quando o impulso do monstro o jogou diretamente no caldeirão lamacento. Acredite, a única coisa que cheira pior do que uma camisa de trabalho de Hefesto é um mirmeco cozinhando na própria carapaça. Em algum lugar atrás de mim, Meg gritou. Eu me virei a tempo de ver a segunda espada voar da mão dela, enquanto um dos mirmicos a capturava em suas mandíbulas. Não? Gritei. A formiga não a partiu ao meio. Só ficou segurando, inerte e inconsciente. Meg. Berrei. Toquei as cordas do ukulele com desespero. Sweet Caroline. Mas estava sem voz. Derrotar uma formiga esgotou toda a minha energia. Acho que nunca escrevi uma frase tão triste quanto essa. Tentei correr para ajudar Meg, mas tropecei e caí. O mundo se tornou amarelo claro. Fiquei de 4 e vomitei. Estou com uma concussão, pensei, mas não fazia ideia de como cuidar disso. Parecia que havia séculos que eu não era mais o deus da cura. Posso ter ficado deitado na lama por minutos ou horas, enquanto meu cérebro se revirava lentamente dentro do crânio. Quando consegui me levantar, as 2 formigas tinham sumido. Não havia sinal de Meg MC Cafrey. Capítulo 25. Estou a toda agora queimando, até vomitando leões. Por que não? Cambaleando pelo pântano, gritei o nome de Meg. Sabia que não adiantaria muita coisa, mas gritar era bom. Procurei sinais de galhos quebrados e chão pisoteado. 2 formigas daquele tamanho não perambulariam pela floresta sem deixar rastros.
Mas eu não era Artemis, não tinha a habilidade de rastreio dela, e por isso não fazia ideia da direção na qual as formigas levaram minha amiga. Peguei as espadas de Meg na lama. Na mesma hora, elas viraram anéis de ouro, tão pequenos, tão fáceis de perder, como uma vida mortal. Talvez eu tenha chorado um pouco. Tentei quebrar meu ukulele de combate ridículo, mas o instrumento de bronze celestial resistiu às minhas tentativas. Finalmente, arranquei a corda, enfiei os anéis de Meg nela e pendurei no pescoço. Meg, eu vou encontrar você, murmurei. Eu era o culpado pela captura dela, tinha certeza. Ao tocar música e me salvar, quebrei meu juramento pelo rio Stygia. Em vez de me punir diretamente, Zeus ou Asparcas ou todos os deuses juntos transferiram sua fúria para Meg MC Cafrey. Como pude ser tão burro? Sempre que eu enfurecia os outros deuses, os mais próximos a mim eram atingidos. Perdi Daphne por causa de um comentário descuidado para Eros. Perdi o belo Jacinto por causa de uma briga com Zéfiro. Agora, meu juramento quebrado custaria a vida de Meg. Não, eu disse a mim mesmo. Não vou deixar isso acontecer. Estava tão enjoado que mal conseguia andar. Parecia que alguém havia inflado um balão dentro do meu cérebro. Com esforço, cheguei à beirada do geyser de Pet. Pet! Gritei. Apareça, seu telemarqueteiro covarde. A água subiu na direção do céu com um estrondo, como se o tubo mais grave de um órgão tivesse explodido. No vapor rodopiante, o pálico apareceu, com o rosto cinza-lama endurecido de raiva. Você me chamou de telemarqueteiro? Perguntou ele. Nós gerenciamos uma empresa de relações públicas. Eu me inclinei e vomitei na cratera, reação que considerei apropriada. Pare com isso. Reclamou Pet. Preciso encontrar Meg. Eu limpei a boca com a mão trêmula. O que os mírmicos vão fazer com ela? Não sei. Respondeu ele. Me diga, ou não vou completar sua pesquisa de satisfação do cliente. Pet ofegou. Isso é terrível. Sua opinião é importante para nós. Ele flutuou até mim. Ah, querido, sua cabeça não está nada bem. Tem um corte enorme no couro cabeludo, e está sangrando. Deve ser por isso que você não está raciocinando direito. Eu não ligo. Gritei, o que só fez minha cabeça latejar ainda mais. Onde fica o ninho dos mírmicos? Pet retorceu as mãos vaporosas. Ah, era disso que estávamos falando antes. Paulie foi para lá. O ninho é a única entrada. De onde? Do bosque de Dodona. Meu estômago se transformou em um bloco de gelo, o que era injusto, porque eu precisava de um pouco para a cabeça. O ninho das formigas é o caminho para o bosque. Olha, você precisa de cuidados médicos. Eu falei para Paulie que devíamos ter uma estação de primeiros socorros para visitantes. Ele lhe mexeu nos bolsos inexistentes. Me deixe só marcar a localização do chalé de Apolo. Se você pegar um livreto, avisei, vou fazer você engoli-lo inteiro. Agora explique como o ninho leva ao bosque. O rosto de Pet ficou amarelo, ou talvez meu estado estivesse piorando. Paulie não me contou tudo. Uma área do bosque ficou tão densa que ninguém consegue entrar. Mesmo de cima, os galhos são. Ele entrelaçou os dedos lamacentos, que se derreteram uns nos outros, o que foi bem explicativo. De qualquer modo ele afastou as mãos, o bosque fica lá. Talvez estivesse adormecido há séculos. Ninguém no comitê sabia da existência dele. E então, de repente, as árvores começaram a sussurrar. Paulie concluiu que as malditas formigas deviam ter entrado no bosque por baixo e que isso acabou despertando-o. Tentei entender essa parte. Acho que com o cérebro inchado ficava mais difícil. Para que lado fica o ninho? Ao norte, disse Pet. A uns 800 metros. Mas, cara, você não está em condições. Eu tenho que ir. Meg precisa de mim. Pet segurou meus braços. O aperto dele era uma espécie de torniquete quente e molhado. Ela tem chance. Se eles levaram a menina inteira, significa que ainda não está morta. Mas vai estar em pouco tempo. Que nada. Antes de desaparecer, ele foi àquele ninho algumas vezes procurar o túnel até o bosque. Ele me disse que esses mírmicos gostam de melecar as vítimas e deixar que, amadureçam e fiquem macias o bastante para os filhotes comerem. Dei um gritinho nada divino. Se ainda houvesse alguma coisa no meu estômago, eu teria botado para fora. Quanto tempo ela tem? 24 horas, mais ou menos. E então, vai começar a amolecer. Era difícil imaginar Meg MC Cafrey amolecendo em qualquer circunstância, mas eu a vi sozinha e com medo, envolta em gosma de inseto, enfiada em uma despensa de carcaças no ninho das formigas. Para uma garota que odiava insetos. Ah, Deméter estava certa ao me odiar e manter as filhas longe de mim. Eu era um deus terrível. Vá buscar ajuda, pediu Pet. O chalé de Apolo pode curar o ferimento na sua cabeça. Você não vai ajudar sua amiga em nada se for atrás dela e acabar morrendo. E que preocupação toda é essa com a gente? O deus do geyser pareceu ofendido. A satisfação dos visitantes é sempre nossa prioridade. Além do mais, se você encontrar Paulie quando estiver lá dentro. Tentei ficar com raiva do pálico, mas a solidão e a aflição no rosto dele espelhavam meus sentimentos. Paulie explicou como chegar ao ninho das formigas. Pet balançou a cabeça. Como eu falei, ele não queria que eu o procurasse. Os mírmicos são bem perigosos. E se aqueles outros caras ainda estiverem andando por aí? Outros caras? Eu não mencionei isso. Então, Paulie viu 3 humanos armados da cabeça aos pés. Eles também queriam saber onde ficava o bosque. Minha perna esquerda começou a bater de nervosismo, como se sentisse falta da companheira da corrida de 3 pernas. Como Paulie soube o que eles estavam procurando? Ele os ouviu falando em latim. Em latim? Eles eram campistas. Pet abriu as mãos. Eu acho que não. Pela descrição de Paulie, eram adultos. Disse que um deles era o líder. Os outros 2 o chamavam de imperador. O planeta inteiro pareceu sair do eixo. Imperador? É, você sabe, como em Roma. Sim, eu sei.
De repente, coisas demais fizeram sentido. Pedaços do quebra-cabeça se juntaram e formaram uma imagem enorme que me acertou direto na cara. O besta, a Triunvirato S.A. Semideuses adultos desaparecidos. Eu estava a um passo de cair no geyser, mas me obriguei a me recompor. Meg precisava de mim mais do que nunca. Mas eu teria que fazer isso direito. Teria que ser cuidadoso, mais cuidadoso do que quando aplicava vacina nos cavalos selvagens da carruagem do sol. Pet, falei, você ainda supervisiona juramentos sagrados? Ah, sim, mas... Então ouça meu juramento sagrado. O problema é que você tem uma aura ao redor de você, como se já tivesse quebrado um juramento sagrado, talvez um que você tenha feito pelo rio Stygia. Se você quebrar outro juramento comigo. Eu juro que vou salvar Meg MC Cafrey. Vou usar todos os meios ao meu dispor para trazê-la de volta sã e salva da toca das formigas, e esse juramento anula qualquer juramento anterior que eu tenha feito. Juro pelas suas águas sagradas e extremamente quentes. Pet fez uma careta. Bom, tudo bem. Está feito agora. Mas tenha em mente que, se você não cumprir esse juramento, se Meg morrer, mesmo que não seja culpa sua, você vai encarar as consequências. Já estou amaldiçoado por ter quebrado meu juramento anterior. Que importância tem? Mas sabe, os juramentos pelo rio Stygia podem levar anos para destruir você. São como um câncer. Já os meus juramentos. Pet deu de ombros. Se você quebrá-los, não tem nada que eu possa fazer para impedir sua punição. Onde quer que você esteja, um geyser vai surgir aos seus pés na mesma hora e ferver você vivo. Tentei impedir meus joelhos de baterem um no outro. Sim, é claro que eu sabia disso. Eu mantenho meu juramento. Você não tem escolha agora. Certo? Acho que vou cuidar dos meus ferimentos. Vacilante, parti. O acampamento fica na outra direção, indicou Pet. Fui para o lado oposto. Lembre-se de preencher nossa pesquisa online. Gritou Pet atrás de mim. Só por curiosidade, em uma escala de 1 a 10, como você avaliaria sua satisfação geral com a floresta do acampamento meio-sangue? Eu não respondi. Estava muito ocupado vagando pela escuridão da floresta e avaliando, em uma escala de 1 a 10, o sofrimento que talvez precisasse encarar num futuro próximo. Asterisco, asterisco, asterisco. Eu não tinha forças para voltar ao acampamento. Quanto mais eu andava, mais claro isso ficava. Minhas juntas estavam ficando moles. Eu me sentia uma marionete, e por mais que gostasse de controlar mortais lá de cima no passado, estar do outro lado das cordas não me agradava nem um pouco. Minhas defesas estavam no nível 0. O menor cão infernal ou dragão poderia ter transformado o grande Apolo em comida. Se um texugo irritado tivesse atacado, eu estaria ferrado. Eu me encostei em uma árvore para recuperar o fôlego, e ela pareceu me empurrar para longe, sussurrando em uma voz da qual eu me lembrava muito bem: continue andando, Apolo. Você não pode descansar aqui. Eu amei você, murmurei. Parte de mim sabia que eu estava delirando, imaginando coisas, resultado da concussão que arranjei na cabeça, mas juro que vi o rosto da minha amada Daphne surgindo em cada tronco de árvore pelo qual eu passava, com as feições brotando na casca como uma miragem de madeira, o nariz ligeiramente torto, os olhos verdes afastados, os lábios que nunca beijei, mas com os quais nunca parei de sonhar. Você amou todas as garotas bonitas, repreendeu-me ela. E todos os garotos bonitos também. Não como você. Gritei. Você foi meu primeiro amor verdadeiro. Oh, Daphne. Use minha coroa, disse ela. E se arrependa. Fui tomado por algumas lembranças, eu correndo atrás dela, o aroma de flor na brisa, o corpo leve correndo pela luz irregular da floresta. Eu a segui pelo que pareceram anos. Talvez tenham sido. Durante séculos, culpei Eros. Em um momento de descuido, eu havia ridicularizado a habilidade de Eros com o arco. Por vingança, ele me atingiu com uma flecha de ouro, direcionando todo o meu amor para a bela Daphne. Mas isso não foi o pior, ele também acertou o coração de Daphne com uma flecha de chumbo, afastando toda e qualquer possibilidade de afeto que ela poderia nutrir por mim. As pessoas precisam entender uma coisa: as flechas de Eros não fazem uma emoção surgir do nada. Elas só fazem florescer um potencial que já esteja lá. Daphne e eu poderíamos ter sido um par perfeito. Ela foi meu verdadeiro amor. Poderia ter me amado. Mas, graças a Eros, meu amorômetro estava batendo no 100%, enquanto o de Daphne só tinha lugar para o ódio, que, claro, é o lado oposto do amor. Nada é mais trágico do que amar uma pessoa até as profundezas da sua alma sabendo que ela não pode e não vai amar você, nunca. As histórias dizem que só fui atrás dela por capricho, que ela era só mais uma garota bonitinha da minha lista de conquistas. Bom, as histórias estão erradas. Quando Daphne implorou para que Gaia a transformasse em um loureiro para fugir de mim, parte do meu coração, tal qual a casca de uma árvore, também endureceu. Eu inventei a coroa de louros para comemorar meu fracasso, para me punir pelo destino do meu maior amor. Cada vez que algum herói ganha louros, me lembro da garota que nunca vou poder conquistar. Depois de Daphne, jurei que nunca me casaria. Às vezes, eu alegava que era porque não conseguia decidir entre as 9 musas. Era uma história conveniente. As 9 musas eram minhas companheiras constantes, todas lindas à sua maneira. Mas elas nunca fizeram meu coração bater mais forte, como Daphne havia feito. Só outra pessoa me afetou de forma tão profunda, o perfeito Jacinto, e ele também foi tirado de mim. Todos esses pensamentos perambulavam por meu cérebro ferido. Eu cambaleei de árvore em árvore, me apoiando nelas e fazendo os galhos mais baixos de corrimão. Você não pode morrer aqui, sussurrou Daphne. Tem um trabalho a fazer. Você fez um juramento. Sim, meu juramento. Meg precisava de mim. Eu tinha que. Caí de cara na lama gelada. Não tenho certeza de quanto tempo fiquei lá. Um focinho quente expirou no meu ouvido. Uma língua áspera lambeu minha cara. Achei que estivesse morto e que Cérbero tivesse me encontrado nos portões do mundo inferior. De repente, o animal me empurrou, e eu fiquei deitado de costas. Galhos escuros cortavam o céu.
Eu ainda estava na floresta. A cara dourada de um leão apareceu acima de mim, com os olhos cor de âmbar belos e mortais. Ele lambeu meu rosto, talvez averiguando se eu daria um bom jantar. PTF. Cuspi um pouco da juba que tinha entrado na minha boca. Acorde, disse uma voz de mulher, em algum lugar à minha direita. Não era Daphne, mas era vagamente familiar. Consegui levantar a cabeça. Ali perto, um segundo leão estava sentado aos pés de uma mulher com óculos escuros e uma tiara prateada e dourada no cabelo trançado. O vestido de batik com estampas de folha de samambaia. Os braços e as mãos cobertos por tatuagens de rena. Ela estava diferente do meu sonho, mas eu a reconheci. Rhea. Gemi. Ela inclinou a cabeça. Paz, Apolo. Não quero chatear você, mas nós precisamos conversar. Capítulo 26. Os imperadores. É melhor eu me mandar que baixo o astral, cara. O ferimento na minha cabeça devia ter gosto de carne wagyu. O leão ficava lambendo a lateral do meu rosto, deixando meu cabelo ainda mais grudento e molhado. Por mais estranho que pareça, tive a impressão de que aquilo clareou meus pensamentos. Talvez saliva de leão tivesse propriedades curativas. Acho que eu devia saber disso, já que sou o deus da cura, mas você vai ter que me desculpar se não fiz o método da tentativa e erro com a baba de todos os animais do mundo. Com certa dificuldade, eu me sentei e olhei para a rainha Titã. Rhea estava encostada na lateral de um jipe pintada com estampas de torvelinhos de plantas, como as do vestido dela. Eu sabia que a samambaia preta era um dos símbolos de Rhea, acho, mas não conseguia lembrar por quê. Dentre os deuses, Rhea sempre foi uma das mais misteriosas. Nem Zeus, que a conhecia melhor, falava dela com frequência. A coroa envolvia a testa como um trilho de trem cintilante. Quando ela olhou para baixo, para mim, os óculos de lentes coloridas mudaram de laranja para roxo. Estava com um cinto de macramé e trazia o símbolo da paz de metal pendurado em uma corrente no pescoço. Ela sorriu. Que bom que você está acordado. Eu estava preocupada, cara. Eu queria mesmo que as pessoas parassem de me chamar de cara. Por que você? Onde você esteve por todos esses séculos? No norte do estado. Ela coçou as orelhas do leão. Depois de Woodstock, fiquei por aí, abri um estúdio de artesanato. Você, o quê? Ela inclinou a cabeça. Foi semana passada ou milênio passado. Perdi a noção do tempo. Eu acho que você está descrevendo os anos 1960. Isso foi no século passado. Ah, droga. Rhea suspirou. Eu me confundo depois de tantos anos. Compreendo. Depois que deixei Cronos, bem, aquele homem era quadradão, tá me entendendo? O típico homem dos anos 1950. Queria que nós fôssemos uma família de comercial de margarina, sei lá. Ele engoliu os filhos vivos. É. Rhea tirou o cabelo do rosto. Isso foi brabo. E eu o abandonei. Na época, não era legal se divorciar. Ninguém fazia isso. Mas eu queimei meu apodesmos e me liberei. Criei Zeus em uma comunidade com um grupo de náiades e curetes. Com muito germen de trigo e néctar. O garoto cresceu com uma energia aquariana forte. Eu tinha quase certeza de que Rhea estava confundindo os séculos, mas achei que seria indelicado ficar repetindo isso. Você me lembra Iris, falei. Ela virou vegana orgânica várias décadas atrás. Rhea fez uma careta, só um leve sinal de desaprovação antes de recuperar o equilíbrio kármico. Iris é uma boa alma. Eu gosto dela. Mas, sabe, essas deusas jovens, elas não estavam aqui para lutar na revolução. Não sabem como é ver seu parceiro comer seus filhos e não conseguir arrumar um emprego, ainda tendo que aguentar os titãs chauvinistas que só querem que você fique em casa cozinhando e limpando e tendo mais bebês olimpianos. E por falar em Iris. Rhea tocou a testa. Espere, nós estávamos falando sobre a Iris. Ou eu tive um flashback. Realmente não sei. Ah, lembrei agora. Ela é uma mensageira dos deuses, certo? Junto com Hermes e aquela riponga liberal. Joana de Arc. Não tenho certeza quanto a essa última. Bom, de qualquer modo, as linhas de comunicação caíram, cara. Nada funciona. Mensagens de arco-íris, pergaminhos voadores, o expresso Hermes, tudo está caótico. Nós sabemos disso. Mas não sabemos por quê. São eles. Eles estão fazendo isso. Quem? Ela olhou para os dois lados. O homem, cara. O grande irmão. Os ternos. Os imperadores. Eu vinha esperando que ela dissesse outra coisa, gigantes, titãs, máquinas milenares de matar, alienígenas. Eu preferia me meter no Tártaro ou com Urano ou com o caos primordial em si. Esperava que o Geyser Pet tivesse entendido errado o que o irmão falou sobre o imperador no ninho das formigas. Agora que tinha uma confirmação, eu queria roubar o jipe de Rhea e ir dirigindo até alguma comunidade bem longe, ao norte do estado. Triunvirato S.A. Falei. É. Esse é o novo complexo militar industrial deles. Está me chateando pra caramba. O leão parou de lamber meu rosto, provavelmente porque meu sangue tinha ficado amargo. Como é possível? Como eles voltaram? Eles nunca foram embora, explicou Rhea. Fizeram com eles mesmos, entende? Queriam se transformar em deuses. Isso nunca dá muito certo. Desde antigamente, eles têm se escondido, influenciando a história por trás dos panos. Estão entalados em uma espécie de vida intermediária. Não podem morrer, mas também não podem viver de verdade. Mas como a gente podia não saber sobre isso? Perguntei. Nós somos deuses. A gargalhada de Rhea me lembrou um porquinho com asma. Apolo, meu neto querido, bela criança. Ser um deus alguma vez impediu alguém de ser burro. Ela tinha razão. Não sobre mim pessoalmente, claro, mas as histórias que eu sabia sobre os outros olimpianos. Os imperadores de Roma. Tentei aceitar a ideia. Eles não podem ser todos imortais. Não disse Rhea. Só os piores deles, os mais notórios. Eles vivem na memória humana, cara. É o que os mantém vivos. Assim como nós, na verdade.
Estão ligados ao rumo da civilização ocidental, apesar de esse conceito todo ser propaganda imperialista eurocentrista, cara. Como meu guru diria. Reia, toquei minhas têmporas latejantes, podemos cuidar de um problema de cada vez. Tá, tudo bem. Eu não queria fundir sua cuca. Mas como eles podem afetar nossas linhas de comunicação? Como podem ser tão poderosos? Eles tiveram séculos, Apolo. Séculos. Todo esse tempo planejando e incitando guerras, construindo um império capitalista, esperando este momento, quando você fosse mortal, quando os oráculos estivessem vulneráveis para uma investida hostil. É coisa do mal. Eles não são nem um pouco bacanas. Achei que esse termo fosse mais moderno. Mal. Não? Bacanas. Deixa pra lá. O besta, ele é o líder. Pior que sim. Ele tem a mente tão ruim quanto os outros, mas é o mais inteligente e mais estável, de um jeito sociopata e homicida. Você sabe quem ele é, quem ele era, certo? Infelizmente, sabia. Lembrei onde vi aquela cara feia e o sorrisinho debochado. Eu conseguia ouvir a voz anasalada ecoando pela arena, ordenando a execução de centenas enquanto a multidão comemorava. Eu queria perguntar a Reia quem eram os dois compatriotas no triunvirato, mas concluí que não conseguiria suportar a informação no momento. Nenhuma das opções era boa, e saber os nomes deles poderia me deixar mais desesperado do que eu era capaz de aguentar. É verdade, então falei. Os outros oráculos ainda existem. Os imperadores controlam todos. Estão trabalhando nisso. Piton tem Delfos, esse é o maior problema. Mas você não vai ter forças para enfrentá-la de frente. Você tem que soltar os dedos deles dos oráculos menores primeiro, diminuir o poder deles. Para fazer isso, precisa de uma nova fonte de profecias para este acampamento, um oráculo mais velho e independente. Duduna falei. Sua floresta sussurrante. Isso mesmo, concordou Reia. Achei que a floresta tivesse desaparecido para sempre. Mas aí, não sei como, os carvalhos cresceram novamente no coração da mata. Você tem que encontrar a floresta e protegê-la. Estou trabalhando nisso. Toquei no machucado grudento no rosto. Mas minha amiga Meg. É. Você teve alguns percalços. Mas sempre há percalços, Apolo. Quando Litz Stanton e eu organizamos a primeira convenção de direitos das mulheres em Woodstock. Não foi em Seneca Falls. Reia franziu a testa. Isso não foi nos anos 1960. Perguntou ela, meio perdida. Nos 40. Nos anos 1940 do século XX, se não me falha a memória. Então. Jimi Hendrix não estava lá. Duvido. Reia mexeu no símbolo da paz. Então quem botou fogo naquela guitarra? Ah, deixa pra lá. A questão é que você tem que perseverar. Às vezes, uma mudança leva séculos. Só que sou mortal agora. Não tenho mais séculos. Mas tem força de vontade, retrucou Reia. Tem motivação e urgência mortais. São coisas que os deuses costumam não ter. Ao lado dela, o leão rugiu. Tenho que pular fora, disse Reia. Se os imperadores me encontrarem, vai ser feio, cara. Estou fora do mapa há tempo demais. Não vou ser sugada para essa opressão institucional patriarcal de novo. Encontre Dodona. Essa é sua primeira provação. E se o besta encontrar a floresta primeiro? Ah, ele já encontrou o portão, mas nunca vai passar por ele sem você e a garota. Eu, não entendo. Tranquilo. Só respire. Encontre seu centro. A iluminação tem que vir de dentro. Parecia algo que eu teria dito aos meus adoradores. Fiquei tentado a estrangular Reia com o cinto de macramé, mas duvidava de que tivesse forças. Além do mais, ela tinha 2 leões. Mas o que eu faço? Como salvo Meg? Primeiro, se cure. Descanse. Depois, bem, como você vai fazer para salvar Meg é problema seu. A jornada é mais importante do que o destino, sabe? Ela estendeu a mão. Pendurado em seus dedos estava um sino de vento, um conjunto de tubos e medalhões de metal entalhados com símbolos antigos gregos e cretenses. Pendure isto no maior carvalho. Vai ajudar você a direcionar as vozes do oráculo. Se conseguir uma profecia, bacana. Vai ser só o começo, mas, sem Dodona, nada mais vai ser possível. Os imperadores vão sufocar nosso futuro e dividir o mundo. Só quando você tiver derrotado Piton é que vai poder recuperar seu lugar de direito no Olimpo. Meu filho, Zeus, ele acredita nesse método de educar na marra, saca? Recuperar Delfos é a única forma de cair nas graças dele. Eu estava com medo de você dizer isso. Tem mais uma coisa, alertou ela. Besta está planejando algum tipo de ataque ao seu acampamento. Não sei o que é, mas vai ser grande. Tipo, pior do que Napalm. Você tem que avisar seus amigos. O leão mais próximo me cutucou. Me apoiei em seu pescoço e deixei que me levantasse. Consegui permanecer de pé, mas só porque minhas pernas estavam paralisadas de pavor. Pela primeira vez, entendi as provações que me esperavam. Eu conhecia os inimigos que tinha que enfrentar. Precisaria de mais do que sinos de vento e iluminação. Precisaria de um milagre. Já tendo sido um ex-deus, posso dizer que esses nunca são distribuídos com generosidade. Boa sorte, Apolo. A rainha Titã colocou o sino de vento nas minhas mãos. Tenho que dar uma olhada na minha fornalha antes que meus vasos quebrem. Siga em frente e salve as árvores. A floresta se dissolveu. Eu me vi de pé no gramado central do acampamento meio sangue, cara a cara com Chiara Benvenuti, que deu um pulo para trás, assustada. Apolo. Dei um sorriso. Oi, garota. Meus olhos reviraram e, pela segunda vez naquela semana, desmaiei na frente dela de forma encantadora. Capítulo 27. Peço desculpas por quase tudo que fiz, sou bem legal. Acorde, disse uma voz. Abri os olhos e vi um fantasma, um rosto tão precioso para mim quanto o de Daphne. Eu conhecia a pele de cobre, o sorriso gentil, os cachos escuros e os olhos roxos como togas senatoriais. Jacinto, solucei. Lamento tanto.
A luz do sol que iluminava seu rosto revelava um machucado horrível acima da orelha esquerda, onde o disco o acertou. Meu rosto ferido latejou em solidariedade. Procure nas cavernas, disse ele. Perto das fontes azuis. Ah, Apolo, sua sanidade vai ser roubada, mas não. A imagem dele foi esmaecendo e começou a se afastar. Eu me levantei do leito. Corri atrás dele e o segurei pelos ombros. Não o quê? Por favor, não me deixe de novo. Minha visão clareou. Eu me vi na janela do chalé 7, segurando um vaso de cerâmica cheio de jacintos roxos e vermelhos. Ali perto, com expressão preocupada, Will e Nico pareciam prontos para me segurar. Ele está falando com as flores, observou Nico. Isso é normal. Apolo, disse Will, você teve uma concussão. Eu curei você, mas... Esses jacintos? Falei. Eles sempre estiveram aqui. Will franziu a testa. Sinceramente, não sei de onde vieram, mas... Ele tirou o vaso das minhas mãos e o colocou de volta no parapeito da janela. Vamos nos preocupar com você, tudo bem. Em outras épocas, esse seria um conselho excelente, mas, agora, eu só conseguia me perguntar se os jacintos eram algum tipo de mensagem. Como era cruel olhar para eles, as flores que criei em homenagem ao meu amor extinto, manchadas de vermelho como o sangue dele ou em tons de violeta como seus olhos. Elas floresciam com tanta graciosidade que me lembravam da alegria que perdi. Nico botou a mão no ombro de Will. Apolo, estávamos preocupados. Will, principalmente. Vê-los juntos, apoiando um ao outro, fez meu coração pesar ainda mais. Durante meu delírio, meus dois grandes amores me visitaram. Agora, mais uma vez, eu estava arrasadoramente sozinho. Mesmo assim, eu tinha uma tarefa para realizar. Uma amiga precisava da minha ajuda. Meg está com problemas, falei. Quanto tempo fiquei inconsciente? Will e Nico se entreolharam. Bom, é meio-dia agora, mais ou menos, disse Will. Você apareceu no gramado por volta das 6 da manhã. Como Meg não voltou com você, íamos procurá-la na floresta, mas Kiron não deixou. E fez muito bem, afirmei. Não vou permitir que mais ninguém se arrisque entrando lá. Mas tenho que me apressar. Meg tem no máximo até esta noite. Se não, o que acontece? Perguntou Nico. Eu não conseguia dizer. Não conseguia nem pensar naquela possibilidade sem perder a coragem. Olhei para baixo. Fora o lenço com a bandeira brasileira que Paulo me dera e meu colar de corda de ukulele, eu trajava apenas cueca. Minhas banhas estavam expostas para todo mundo ver, mas eu não ligava mais para isso. Bom, não muito, pelo menos. Tenho que me vestir, decretei. Cambaleei até o colchão. Dei uma olhada em meus poucos pertences e encontrei a camiseta do Led Zeppelin de Percy Jackson. Eu a vesti. Parecia mais apropriada do que nunca. Will se aproximou. Olha, Apolo, acho que você ainda não está 100%. Eu vou ficar bem, falei, vestindo a calça jeans. Tenho que salvar Meg. Nos deixe ajudar, pediu Nico. Se você me disser onde ela está, posso viajar pelas sombras. Não? Cortei. Você tem que ficar aqui e proteger o acampamento. A expressão de Will me lembrou muito a mãe dele, Naomi, aquele olhar enérgico que ela fazia logo antes de entrar no palco. Proteger o acampamento do quê? Eu não sei direito. Vocês precisam dizer para Kiron que os imperadores voltaram. Ou melhor, que nunca foram embora. Eles estão tramando e se preparando há séculos. Os olhos de Nico brilharam com cautela. Quando você diz imperadores? Estou falando dos romanos. Will deu um passo para trás. Você está dizendo que os imperadores da Roma antiga estão vivos. Como? Às portas da morte. Não? O gosto de Billy na boca tornava difícil falar. Os imperadores fizeram deles próprios deuses. Tinham templos e altares. Encorajaram as pessoas a adorá-los. Mas isso era só marketing, disse Nico. Eles não eram divindades reais. Eu ri com tristeza. Deuses são sustentados por adoração, filho de Hades. Eles continuam a existir por causa das lembranças coletivas de uma cultura. É assim com os olimpianos, também é assim com os imperadores. De alguma forma, os mais poderosos deles sobreviverão. Todos esses séculos, eles se agarraram a uma meia-vida, se escondendo, esperando para retomar o poder. Will balançou a cabeça. Isso é impossível. Como? Eu não sei. Tentei respirar com calma. Diga para Raquel que os homens por trás da Triunvirato S.A. são antigos imperadores de Roma. Eles estão planejando nos destruir todo esse tempo, e nós, deuses, estávamos cegos. Cegos. Coloquei o casaco. A ambrosia que Nico me dera ontem ainda estava no bolso esquerdo. No bolso direito, os sinos de vento de rei atilintaram, embora eu não fizesse ideia de como tivessem ido parar lá. Besta está planejando algum tipo de ataque ao acampamento, contei. Não sei como nem quando, mas digam para Kiron que vocês têm que estar preparados. Agora preciso partir. Espere. Gritou Will quando cheguei à porta. Quem é besta? Com qual imperador estamos lidando? Com o pior dos meus descendentes. Meus dedos apertaram o batente da porta. Os cristãos o chamavam de besta porque ele os queimou vivos. Nosso inimigo é o imperador Nero. Asterisco, asterisco, asterisco. Eles devem ter ficado atordoados demais para irem atrás de mim. Eu corri para o arsenal. Vários campistas me olharam de um jeito estranho. Alguns me chamaram e ofereceram ajuda, mas ignorei todos. Só conseguia pensar em Meg sozinha na toca dos mírmicos e nas visões que tive de Daphne, Rhea e Jacinto, todos me pedindo para seguir em frente, me dizendo para fazer o impossível em minha nova forma mortal e inadequada. Parei em frente à estante de arcos. Com a mão trêmula, peguei a arma que Meg tentara me dar no dia anterior. Era entalhada em madeira de loureiro. A ironia amarga não passou despercebida. Eu tinha jurado não usar um arco até ser Deus novamente. Mas também tinha jurado não tocar música, e já havia quebrado essa parte do juramento da forma mais vulgar e mais Neil Diamond possível.
A maldição do rio Estige podia até me matar de um jeito lento e canceroso, ou Zeus podia acabar comigo a qualquer momento, mas meu juramento de salvar Meg MC Caffrey precisava vir em primeiro lugar. Ergui o rosto para o céu. Se você quer me punir, pai, fique à vontade, mas seja corajoso e machuque só a mim, não minha companheira mortal. Seja homem. Para minha surpresa, os céus ficaram silenciosos. Um relâmpago não me vaporizou. Talvez Zeus estivesse surpreso demais para fazer alguma coisa, mas eu sabia que ele jamais deixaria passar despercebido um insulto desses. Ao Tártaro com ele. Eu tinha um trabalho a fazer. Peguei uma aljava e enfiei dentro todas as flechas que consegui encontrar. Em seguida, corri para a floresta, com os 2 anéis de Meg balançando no colar improvisado. Tarde demais, percebi que esquecera meu ukulele de combate, mas eu não tinha tempo de voltar. Minha voz teria que bastar. Não sei bem como encontrei o ninho. Talvez a floresta simplesmente tenha me deixado chegar lá, sabendo que eu estava marchando em direção à morte. Descobri que quando se está procurando perigo nunca é difícil encontrar. Em pouco tempo eu já estava agachado atrás de uma árvore caída, observando a toca dos mírmicos na clareira à frente. Chamar o lugar de formigueiro seria o mesmo que chamar o palácio de Versalhes de casinha de sapê. Muralhas de terra subiam quase até o topo das árvores ao redor, de pelo menos 30 metros. O lugar podia muito bem acomodar um hipódromo romano. Soldados e drones entravam e saíam do monte num fluxo regular. Alguns carregavam árvores caídas. Inexplicavelmente, estava arrastando um Sevi Impala 1967. Quantas formigas eu teria que enfrentar? Não fazia ideia. Depois que você chega ao número impossível, não faz mais sentido contar. Eu prendi uma flecha no arco e entrei na clareira. Quando o Mirmeco mais próximo me viu, largou o Sevi. Ficou observando eu me aproximar, com as antenas balançando. Eu ignorei e passei direto, a caminho do túnel mais próximo. Isso o deixou ainda mais confuso. Várias outras formigas se reuniram para olhar. Aprendi que se você age naturalmente, como se não devesse nada a ninguém, a maioria das pessoas, ou das formigas, não vai arranjar problema. Agir com confiança nunca foi uma questão para mim. Deuses podem fazer o que quiserem. Isso era um pouco mais difícil para Lester Papadopoulos, adolescente desmiolado que era, mas consegui chegar até o ninho sem ser desafiado. Entrei e comecei a cantar. Dessa vez, não precisei de ukulele. Não precisei de musa para servir de inspiração. Eu me lembrei do rosto de Daphne nas árvores. Eu me lembrei de Jacinto se afastando, com um ferimento mortal brilhando na cabeça. Minha voz se encheu de sofrimento. Cantei sobre corações partidos. Em vez de sucumbir ao meu próprio desespero, eu o arranquei do peito e o expus. Os túneis amplificaram minha voz, propagando-a pelo ninho, tornando o formigueiro meu instrumento. Cada vez que eu passava por uma formiga, ela encolhia as pernas e encostava a cabeça no chão, com as antenas tremendo por causa das vibrações da minha voz. Se eu fosse um deus, a música teria tido ainda mais impacto, mas isso bastava. Fiquei impressionado com o tamanho da dor que a voz humana podia transmitir. Eu me enfiei mais fundo no formigueiro. Não fazia ideia de para onde estava indo até ver um gerânio florescendo no chão do túnel. Minha música hesitou. Meg. Ela devia ter recuperado a consciência e largado uma das sementes para deixar uma trilha para mim. As flores roxas do gerânio seguiam um túnel menor à esquerda. Garota esperta, falei, escolhendo o caminho indicado por ela. Um estalo chamou minha atenção, um Mirmeco devia estar se aproximando. Eu me virei e levantei o arco. Liberado do encantamento da minha voz, o inseto atacou, com a boca espumando de ácido. Eu puxei a flecha e disparei. A flecha entrou quase por completo na testa da formiga. A criatura caiu, com as patas de trás dando seus espasmos finais antes de pararem de se mexer por completo. Tentei recuperar a flecha, mas o cabo se partiu na minha mão, com a ponta quebrada coberta de gosma fumegante. Não ia dar para reaproveitar munição. Meg! Gritei. A única resposta que recebi foram mais formigas gigantes vindo em minha direção. Comecei a cantar de novo. Mas, agora, eu tinha mais esperanças de encontrar Meg, o que tornou difícil incorporar a quantidade adequada de melancolia. A nova leva de formigas não estava mais catatônica. Elas se moviam com lentidão e irregularidade, mas atacaram mesmo assim. Fui forçado a disparar em uma atrás da outra. Passei por uma caverna cheia de tesouros cintilantes, mas não estava interessado em coisas brilhantes no momento. Fui em frente. Na interseção seguinte, outro gerânio surgia do chão, com as flores viradas para a direita. Segui o caminho indicado e chamei por Meg de novo, voltando a cantar. Conforme meu ânimo melhorava, a música ficava cada vez menos eficiente, e as formigas, cada vez mais agressivas. Depois de mais de 10 mortes, minha aljava estava ficando perigosamente leve. Eu precisava buscar nas profundezas da alma o desespero em sua forma mais pura. Tinha que cantar a melancolia das boas. Pela primeira vez em 4.000 anos, cantei sobre meus próprios defeitos. Despejei minha culpa pela morte de Daphne. Minha vaidade, meu ciúme e meu desejo provocaram sua destruição. Quando ela fugiu, eu devia ter aceitado. Mas a persegui sem parar, e não me daria por satisfeito até tê-la só para mim. Por causa disso, deixei Daphne sem escolha. Para se ver livre de vez, ela sacrificou a própria vida e virou uma árvore, marcando meu coração para sempre. Mas foi culpa minha. Eu pedi desculpas na música. Implorei pelo perdão de Daphne. Cantei sobre Jacinto, o mais bonito dos homens. O vento oeste, Zéfiro, também o amava, mas eu me recusei a compartilhá-lo com mais alguém. No meu ciúme, ameacei Zéfiro. Eu o desafiei-o a interferir. Cantei sobre o dia em que Jacinto e eu jogávamos discos nos campos e que o vento oeste soprou meu disco para fora da rota, indo parar bem na lateral da cabeça de Jacinto. Para deixar Jacinto sob a luz do sol, onde era o lugar dele, fiz brotarem flores de seu sangue. Botei a culpa em Zéfiro, mas minha ganância mesquinha provocou a morte de Jacinto. Eu despejei minha dor. Assumi toda a culpa.
Cantei sobre meus fracassos, meu eterno coração partido, minha solidão. Eu era o pior dos deuses, dominado pela culpa, disperso. Não conseguia me comprometer com ninguém. Não conseguia escolher nem de que queria ser Deus. Ficava mudando de uma habilidade para outra, distraído e insatisfeito. Minha vida dourada era uma fraude. Minha indiferença era fingimento. Meu coração era um pedaço de madeira petrificada. Ao meu redor, os mírmicos desabaram. O ninho em si tremeu de dor. Encontrei um terceiro gerânio, e depois um quarto. Finalmente, numa pausa entre estrofes, ouvi uma voz baixinha logo à frente, o som de uma garota chorando. Meg. Desisti da música e corri. Ela estava deitada no meio de uma caverna que funcionava como despensa de comida, como eu havia imaginado. Ao redor dela havia carcaças de animais empilhadas, vacas, cervos, cavalos, todas envoltas em uma gosma endurecida e apodrecendo lentamente. O cheiro acertou meus dutos nasais como se fosse uma avalanche. Meg também estava imobilizada pela gosma, mas lutava para se libertar usando o poder dos gerânios. Ramos de folhas surgiam das partes mais finas do casulo, uma gola de flores deixava o muco longe do rosto dela. Ela até conseguira soltar um dos braços graças a uma explosão de gerânios rosa no sovaco esquerdo. Os olhos dela estavam inchados de tanto chorar. Supus que estivesse com medo, talvez até sentindo dor, mas, quando me ajoelhei ao lado dela, suas primeiras palavras foram: me desculpe. Eu afastei uma lágrima da ponta do nariz dela. Por quê, querida Meg? Você não fez nada de errado. Fui eu que falei com você. Um soluço ficou preso na garganta dela. Você não entende. Aquela música que você estava cantando. Ah, deuses. Apolo, se eu soubesse. SHHH, pare com isso. Eu mal conseguia falar, tamanha era a dor na garganta. A música quase destruíra minha voz. Você só está reagindo à dor exposta na música. Vamos tirar você daqui? Eu estava pensando em como faria isso quando os olhos de Meg se arregalaram. Ela soltou um choramingo. Os pelos da minha nuca se eriçaram. Tem formigas atrás de mim, não tem? Perguntei. Ela fez que sim. Eu me virei no momento em que 4 delas entraram na caverna. Levei a mão à aljava. Só tinha uma flecha. Capítulo 28. Um conselho aos pais-mães: não deixem suas larvas virarem formigas. Meg se debateu na casca de gosma. Me tire daqui. Não tenho como cortar. Meus dedos foram até a corda de ukulele no meu pescoço. Na verdade, tenho as suas espadas, quer dizer, seus anéis. Você não precisa cortar nada. Quando a formiga me deixou aqui, soltei o pacote de sementes. Deve estar por aí. Meg estava certa. Vi o saco amassado perto dos pés dela. Aproximei-me lentamente, de olho nas formigas. Elas estavam reunidas na entrada, como se com medo de chegar mais perto. Talvez a trilha de formigas mortas no caminho tivesse deixado as criaturas em dúvida. Formigas legais, falei. Formigas excelentes e calmas. Eu me agachei e peguei o pacote. Uma olhada rápida lá dentro me mostrou que restavam 6 sementes. Agora o que, Meg? Jogue na gosma, disse ela. Apontei para os gerânios florescendo perto do pescoço e do sovaco dela. Quantas sementes fizeram isso? Uma. Então essa quantidade vai sufocar você até a morte. Já transformei gente demais de quem eu gostava em flores, Meg. Não vou. Anda logo. As formigas não gostaram do tom dela. Elas avançaram, estalando as mandíbulas. Sacudi as sementes de gerânio acima do casulo de Meg, depois prendi a flecha no arco. Matar uma formiga não adiantaria se as outras 3 nos fizessem em pedacinhos, então escolhi um alvo diferente. Disparei no teto da caverna, acima da cabeça das formigas. Foi uma ideia desesperada, mas eu já tinha obtido sucesso derrubando prédios com flechas antes. Em 464 a.C., provoquei um terremoto que quase exterminou a população de Esparta ao acertar uma falha geológica no ângulo certo. Nunca gostei muito dos espartanos. Dessa vez, tive menos sorte. A flecha entrou na terra batida com um baque seco. As formigas deram outro passo à frente, ácido pingando da boca. Atrás de mim, Meg lutou para se libertar do casulo, que estava coberto com um tapete de flores roxas. Ela precisava de mais tempo. Sem ideias, tirei o lenço de Paulo do pescoço e balancei feito um louco, tentando canalizar meu brasileiro interior. Para trás, formigas do mal. Gritei. Brasil. As formigas hesitaram, talvez por causa das cores intensas da bandeira ou da minha voz, ou talvez da minha confiança insana repentina. Enquanto isso, rachaduras se espalharam pelo teto, e então milhares de toneladas de terra caíram nos mírmicos. Quando a poeira baixou, metade do local tinha sumido junto com as malditas formigas. Olhei para o meu lenço. Estige me morda. Ele tem mesmo poderes mágicos. Não posso contar isso para Paulo, senão ele vai ficar insuportável. Aqui. Gritou Meg. Eu me virei. Outro mirmeco estava subindo em uma pilha de carcaças, aparentemente da segunda saída na qual não reparei, atrás das pilhas nojentas de comida. Antes que eu pudesse pensar no que fazer, Meg rugiu e saiu do amontoado de gosma, jogando gerânios em todas as direções. Meus anéis. Gritou ela. Eu os arranquei do pescoço e os arremessei. Assim que Meg os pegou, 2 espadas douradas surgiram nas mãos dela. O mirmeco mal teve tempo de pensar ups antes de Meg atacar. Ela cortou a cabeça protegida pela carapaça. O corpo desabou em uma pilha fumegante. Meg se virou para mim. O rosto dela era uma agitação de culpa, infelicidade e amargura. Fiquei com medo de ela vir para cima de mim. Apolo, eu. A voz dela falhou. Achei que ela ainda estivesse sofrendo os efeitos da minha música. Estava extremamente abalada. Fiz uma nota mental de nunca mais cantar de forma tão sincera quando houvesse a possibilidade de algum mortal estar ouvindo. Tudo bem, Meg. Eu que devia pedir desculpas. Coloquei você nessa confusão toda. Meg balançou a cabeça. Você não entende. Eu.
Um grito enfurecido ecoou pela câmara, sacudindo o teto danificado e fazendo chover pedaços de terra em nossa cabeça. O tom do grito me lembrou era sempre que ela disparava pelos corredores do Olimpo, gritando comigo por ter deixado o assento divino da privada levantado. É a formiga rainha, deduzi. Temos que ir. Meg apontou a espada para a única saída que restava. Mas o som veio de lá. Assim vamos dar de cara com ela. Exatamente. Melhor deixarmos as pazes para depois, né? Um ainda pode acabar fazendo o outro morrer. Asterisco, asterisco, asterisco. Encontramos a formiga rainha. Oba! Todos os corredores deviam levar a rainha. Eles irradiavam da câmara dela como as pontas de uma estrela. Sua Majestade tinha 3 vezes o tamanho dos maiores soldados, uma massa gigantesca de quitina e apêndices farpados, com asas ovais diáfanas dobradas nas costas. Os olhos eram poças vidradas de ônix. O abdômen, um saco transparente e pulsante cheio de ovos brilhantes. A visão me fez lamentar ter inventado as cápsulas de gel. O abdômen inchado poderia deixá-la mais lenta em uma briga, mas ela era tão grande que seria capaz de nos interceptar antes de chegarmos à saída mais próxima. As mandíbulas nos cortariam ao meio como galhos secos. Meg, falei, o que você acha de usar suas espadas contra essa moça? Meg ficou perplexa. É uma mãe dando à luz. É, e é um inseto, coisa que você odeia. E os filhos dela estavam preparando você para o jantar. Meg franziu a testa. Mesmo assim, não acho certo fazer isso. A rainha sibilou, um som seco de spray. Imaginei que já teria nos borrifado com ácido se não estivesse preocupada com os efeitos de longa duração de corrosivos nas larvas dela. Todo cuidado é pouco para formigas rainhas atualmente. Você tem alguma outra ideia? Perguntei a Meg. De preferência uma que não envolva morrer. Ela apontou para um túnel logo atrás do amontoado de ovos da rainha. A gente tem que ir para aquele lado. Leva à floresta. Como você pode ter certeza? Meg inclinou a cabeça. As árvores. É como? Eu consigo ouvi-las crescendo. Isso me lembrou outra coisa que as musas me disseram uma vez, que conseguiam ouvir a tinta secando em novas páginas de poesia. Achei que fazia sentido uma filha de Deméter conseguir ouvir o crescimento de plantas. Além do mais, não me surpreendeu que precisássemos chegar justamente ao túnel com acesso mais perigoso. Cante, disse Meg. Cante como você cantou antes. Eu não consigo. Estou quase sem voz. Além do mais, pensei, não quero correr o risco de perder você de novo. Eu havia libertado Meg, então talvez tivesse cumprido meu juramento a Pet, o deus do geyser. Ainda assim, ao cantar e usar o arco, quebrei meu juramento pelo rio Styx não só uma vez, mas 2. Outra cantoria só me tornaria mais transgressor. Independentemente de quais fossem as punições cósmicas que me aguardavam, eu não queria que recaíssem sobre Meg. Sua Majestade bateu o maxilar para nós, um aviso, nos mandando recuar. Mais alguns centímetros e minha cabeça teria rolado na terra. Comecei a cantar, ou melhor, fiz o que pude com a voz rouca que me restou. Decidi cantar um rap. Comecei com o ritmo Bum Chica Chica. Cantei um som no qual as 9 musas e eu estávamos trabalhando pouco antes da guerra com Gaia. A rainha arqueou as costas. Acho que não esperava ouvir um rap. Lancei um olhar para Meg que dizia claramente me ajude. Ela balançou a cabeça. Com 2 espadas na mão, virava uma louca. Mas era só pedir uma ajudinha com uma batida musical que a menina ficava acanhada. Tudo bem, pensei. Faço sozinho. Comecei a cantar Dance, do Nas, que, devo confessar, é uma das odes mais emocionantes às mães que já inspirei um artista a compor. De nada, Nas. Tomei algumas liberdades com a letra. Posso ter mudado anjo para mãe de ninhada e mulher para inseto. Mas o sentimento permaneceu. Fiz uma serenata para a rainha grávida, canalizando meu amor pela minha querida mãe, Leto. Quando cantei que só podia desejar me casar com uma mulher, ou inseto, tão linda como ela um dia, a dor em meu coração era verdadeira. Eu jamais teria uma parceira assim. Não estava no meu destino. As antenas da rainha tremerão. A cabeça balançou para a frente e para trás. Ovos ficavam saindo do abdômen, o que dificultou minha concentração, mas eu insisti. Quando terminei, me apoiei em um joelho e estiquei os braços em homenagem a ela, esperando o veredito da rainha. Ela tanto poderia me matar, quanto me deixar vivo. Eu estava esgotado. Dediquei tudo àquela música e não conseguia cantar nem mais um verso. Ao meu lado, Meg ficou totalmente imóvel, segurando as espadas. Sua Majestade tremeu. Ela virou a cabeça para trás e berrou, um som mais de dor do que de raiva. Ela se inclinou e cutucou meu peito delicadamente, me empurrando na direção do túnel para onde precisávamos ir. Obrigado, grunhi. Eu peço desculpas pelas formigas que matei. A rainha ronronou e estalou, expulsando mais alguns ovos, como quem diz não se preocupe, sempre posso fazer mais. Fiz um carinho na testa da formiga rainha. Posso chamar você de mama. A boca do inseto espumou de um jeito satisfeito. Apolo pediu Meg, vamos, antes que ela mude de ideia. Eu não sabia se Mama mudaria de ideia. Tive a sensação de que ela aceitou minha lealdade e nos adotou na ninhada. Mas Meg estava certa, precisávamos ir logo. Mama nos observou ir embora. Entramos no túnel e vimos o brilho da luz do dia acima de nós. Capítulo 29. Sonhando com tochas e um homem de roupa roxa, mas fica pior. Nunca pensei que um lugar tão macabro me deixaria tão feliz. Saímos do túnel e encontramos uma clareira cheia de ossos. A maioria era de animais da floresta, alguns pareciam humanos. Imaginei que tivéssemos encontrado o lixão dos mírmicos, e parecia que ali não havia coleta regular. Ao redor havia árvores tão densas e emaranhadas que andar entre elas seria impossível. Os galhos se entrelaçavam em um domo de folhas que deixava entrar apenas filetes de luz do sol, não muito mais do que isso. Qualquer pessoa voando acima da floresta jamais teria percebido que esse espaço aberto existia embaixo da cobertura verde.
Em uma das extremidades havia uma fileira de objetos que lembravam o boneco João Teimoso, 6 casulos brancos presos em postes de madeira altos, ladeando um par de carvalhos enormes. Cada árvore tinha pelo menos 25 metros de altura. Elas cresceram tão próximas uma da outra que os troncos grossos pareciam ter se fundido. A impressão era de que se estava olhando para portas vivas. É um portão, constatei. Para o bosque de Dodona. As espadas de Meg encolheram e se transformaram novamente em anéis de ouro, que a menina colocou nos dedos do meio. Não estamos no bosque ainda. Não? Eu me virei para o outro lado da clareira, para os picolés de casulos brancos. Estavam longe demais para que eu pudesse identificar com clareza seu conteúdo, mas alguma coisa neles pareceu familiar de um jeito cruel e indesejado. Eu queria chegar mais perto. Mas também queria ficar longe. Acho que isso é mais uma anticâmara, expliquei. O bosque em si fica atrás daquelas árvores. Meg olhou com cautela para o outro lado do campo. Não estou ouvindo nenhuma voz. Era verdade. O bosque estava totalmente silencioso. As árvores pareciam prender a respiração. O bosque sabe que estamos aqui, especulei. Está esperando para ver o que vamos fazer. É melhor a gente fazer alguma coisa, então. Meg estava tão apreensiva quanto eu, mas saiu andando, esmagando ossos com os pés. Eu desejei ter mais do que um arco, uma aljava vazia e uma voz rouca para me defender, mas fui atrás, tentando não tropeçar em caixas torácicas e chifres de cervos. Na metade do caminho, Meg expirou intensamente. Estava observando os postes dos dois lados do portão de árvore. No começo não entendi o que estava vendo. Cada estaca era mais ou menos do tamanho da cruz que os romanos montavam ao longo das estradas para dar um recado para potenciais criminosos. Pessoalmente, acho outdoors mais refinados. A metade de cima de cada poste fora envolta em pedaços grossos de pano branco, e no topo de cada casulo havia uma forma parecida com uma cabeça humana. Meu estômago deu um pulo. Eram cabeças humanas. Espalhados à nossa frente estavam os semideuses desaparecidos, todos bem amarrados. Petrificado, olhei fixamente para os casulos até discernir as leves expansões e contrações nos panos ao redor do peito deles. Ainda estavam respirando. Inconscientes, não mortos? Graças aos deuses. À esquerda estavam 3 adolescentes que eu não conhecia, mas concluí que deviam ser Cecil, Elise e Miranda. No lado direito havia um homem magro com pele cinza e cabelo branco, sem dúvida o deus Geyser Pauli. Ao lado dele estavam meus filhos. Austin e Kayla. Eu tremia tanto que os ossos ao redor dos meus pés estalaram. Identifiquei o cheiro exalado pelos panos envolvendo os prisioneiros, enxofre, petróleo, cal e fogo líquido grego, a substância mais perigosa já criada. Fúria e nojo lutaram pelo direito de me fazer vomitar. Isso é monstruoso. Gritei. Precisamos soltá-los agora mesmo. O que eles têm? Gaguejou Meg. Não ousei colocar em palavras. Já tinha visto essa forma de execução uma vez, pelas mãos do besta, e nunca mais queria ver de novo. Corri até a estaca de Austin. Com toda a minha força, tentei empurrá-la, mas ela nem se mexeu. Estava afundada demais na terra. Puxei as amarras de tecido, mas o máximo que consegui foi encher as mãos de resina sulfurosa. O material era mais grudento e duro do que a gosma dos mírmicos. Meg, suas espadas. Gritei. Eu não sabia se aquilo funcionaria, mas foi a única coisa em que consegui pensar. Então, de cima de nós veio um rosnado familiar. Os galhos sacudiram. Pêssego, o carpus, caiu da copa das árvores e pousou com uma cambalhota aos pés de Meg. Ele parecia ter passado por maus bocados para chegar ali. Os braços tinham cortes pingando néctar de pêssego, as pernas estavam salpicadas de hematomas, a fralda estava perigosamente frouxa. Graças aos deuses. Falei. Essa não era minha reação habitual ao ver o espírito dos grãos, mas os dentes e as garras dele seriam perfeitos para libertar os semideuses. Meg, ande. Mande seu amigo. Apolo, disse ela, apontando para o túnel de onde vimos. Sua voz estava pesada. Os 2 maiores humanos que eu já havia visto saíam do ninho das formigas. Usando armaduras de ouro, cada um devia ter mais de 2 metros e mais de 100 quilos de puro músculo. O cabelo louro brilhava. Aros com pedras cintilavam nas barbas. Eles carregavam um escudo oval e uma lança, apesar de muito provavelmente não precisarem de armas para matar alguém. Pareciam capazes de destruir balas de canhão com as próprias mãos. Eu os reconheci pelas tatuagens e pelos desenhos circulares nos escudos. Esses guerreiros não eram fáceis de esquecer. Germânicos. Instintivamente, parei na frente de Meg. Os guarda-costas imperiais de elite eram assassinos a sangue frio na Roma antiga, e eu duvidava que tivessem mudado ao longo dos anos. Os 2 homens me olharam com raiva. Tatuagens de serpente envolviam o pescoço, as mesmas exibidas pelos valentões que partiram para cima de mim em Nova York. Os guerreiros se afastaram, e o mestre deles saiu do túnel. Nero não mudara muito em quase 2 milênios. Parecia não ter mais de 30 anos, mas 30 anos difíceis, como o rosto abatido e a barriga estufada, resultado de inúmeras festas, comprovavam. A boca levava sempre uma expressão de desprezo. O cabelo encaracolado se prolongava até a barba, que cobria também o pescoço. O queixo era tão pequeno que fiquei tentado a fazer uma vaquinha virtual para comprar um maxilar melhor para ele. Ele tentava compensar a feiura com um terno italiano caro de lã roxa, que combinava com uma camisa cinza aberta para exibir as correntes de ouro. Os sapatos eram de couro e feitos à mão, ou seja, não muito apropriados para andar em um formigueiro. Nero sempre teve gostos caros e nada práticos. Essa talvez fosse a única coisa que eu admirava nele. Imperador Nero, falei. O besta. Seus lábios se repuxaram um pouco. Nero, está bom. Que alegria ver você, meu honrado ancestral. Sinto muito por ter sido tão relaxado com minhas oferendas nos últimos milênios, mas ele deu de ombros, não precisei de você. Eu me saí muito bem sozinho. Meus punhos se fecharam. Queria acertar aquele imperador barrigudo com um raio de força ultrapotente, só que eu não tinha raios de força ultrapotentes. Não tinha flechas.
Não tinha mais voz para cantar. Minhas armas contra Nero e seus guarda-costas enormes eram um lenço brasileiro, um pacote de ambrosia e um sino de vento de metal. É a mim que você quer, falei. Tire os semideuses dessas estacas. Deixe que vão embora com Meg. Eles não fizeram nada para você. Nero riu. Vou ficar feliz em soltá-los quando chegarmos a um acordo. Quanto a Meg. Ele sorriu para ela. Como você está, minha querida? Meg não disse nada. O rosto dela estava duro e cinzento como o do deus do geyser. Aos pés dela, Pêssego rosnou e balançou as asas furiosas. Um dos guardas de Nero disse alguma coisa no ouvido dele. O imperador assentiu. Em breve. Ele voltou a atenção para mim. Mas onde estão meus modos? Permita-me apresentar meu braço direito, Vincius, e meu braço esquerdo, Garius. Os guarda-costas apontaram um para o outro. Ah, desculpem, corrigiu Nero. Meu braço direito, Garius, e meu braço esquerdo, Vincius. Essas são as versões romanizadas dos nomes batavos deles, que não consigo pronunciar. Normalmente, só os chamo de Vinci e Gary. Digam oi, rapazes. Vinci e Gary me olharam de cara feia. Eles têm tatuagens de serpente, observei, como aqueles delinquentes que você mandou para me atacar. Nero deu de ombros. Eu tenho muitos servos. Cade e Mickey são pivetinhos sem importância. O único trabalho deles era dar um sacode em você, dar boas-vindas à minha cidade. Sua cidade. Era a cara de Nero ir tomando para si metrópoles que claramente pertenciam a mim. E esses dois cavalheiros, eles são germânicos mesmo. Como? Nero fez um som de latido que veio do fundo do nariz. Eu tinha esquecido o quanto odiava a gargalhada dele. Lorde Apolo, me poupe, disse ele. Mesmo antes de Gaia tomar as portas da morte, almas escapavam de Erebus o tempo todo. Foi fácil um imperador deus como eu convocar meus seguidores. Imperador deus. Grunhe. Prefiro um ex-imperador com delírios de grandeza. Nero arqueou as sobrancelhas. O que fez de você um deus, Apolo, na época que você era um? Não foi o poder do seu nome, seu poder sobre os que acreditavam em você. Eu não sou diferente. Ele olhou para a esquerda. Vinci, se jogue na sua lança, por favor. Sem hesitação, Vinci colocou a extremidade da lança no chão e encostou a ponta embaixo da caixa torácica. Pare, disse Nero. Mudei de ideia. Vinci não demonstrou alívio. Na verdade, os olhos dele se apertaram com uma leve decepção. Ele colocou a lança novamente ao lado do corpo. Nero sorriu para mim. Está vendo? Tenho poder de vida e morte sobre meus adoradores, como qualquer deus decente deveria ter. Senti como se tivesse engolido cápsulas de gel com larvas dentro. Os germânicos sempre foram malucos, assim como você. Nero colocou a mão no peito. Que ultraje! Meus amigos bárbaros são súditos leais da dinastia Juliana. É, claro, somos todos seus descendentes, Lorde Apolo. Eu não precisava do lembrete. Tinha muito orgulho do meu filho Otaviano, mais tarde César Augusto. Depois da morte dele, seus descendentes foram ficando cada vez mais arrogantes e instáveis. Isso só podia vir do DNA mortal deles, eles não herdaram essas qualidades de mim. Nero foi o último da linhagem Juliana. Eu não chorei quando ele morreu. Agora, aqui estava ele, tão grotesco e sem queixo como sempre. O que você quer, Nero? Perguntou Meg, do meu lado. Ela estava frente a frente com o homem que matou seu pai e mesmo assim parecia incrivelmente calma. Fiquei agradecido pela força dela. Isso me deu esperanças de ter uma Dimaquera habilidosa e um bebê pêssego voraz ao meu lado. Mesmo assim, nossas chances de derrotar os dois germânicos eram bem pequenas. Os olhos de Nero brilharam. Direto ao ponto. Eu sempre admirei isso em você, Meg. Na verdade, é bem simples. Você e Apolo vão abrir o portão de Dodona para mim. Depois, esses 6 ele indicou os prisioneiros nas estacas serão libertados. Eu balancei a cabeça. Você vai destruir o bosque. Depois, vai nos matar. O imperador deu aquele latido horrível de novo. Só se você me obrigar, ora. Sou um imperador deus razoável, Apolo. É claro que adoraria ter o bosque de Dodona sob meu controle, mas, se não for possível, não permitirei que você o use. Você teve a chance de ser guardião dos oráculos, mas falhou absurdamente. Agora, é minha responsabilidade. Minha, e dos meus parceiros. Os 2 outros imperadores falei. Quem são eles? Nero deu de ombros. Bons romanos. Homens que, como eu, têm força de vontade para fazer o que é necessário. Triunviratos nunca deram certo. Eles sempre levam a uma guerra civil. Ele sorriu como se a ideia não o incomodasse. Nós 3 chegamos a um acordo. Dividimos o novo império, que é como chamamos a América do Norte. Quando tivermos os oráculos, vamos expandir nosso reinado e colocar em prática uma especialidade dos romanos, conquistar o mundo. Eu apenas o encarei, atônito. Você realmente não aprendeu nada com seu reinado anterior, falei. Ah, é claro que aprendi. Tive séculos para refletir, planejar e me preparar. Você tem alguma ideia de como é irritante ser um imperador deus, sem poder morrer, mas incapaz de viver integralmente? Houve um período de uns 300 anos durante a Idade Média em que meu nome quase foi esquecido. Eu era pouco mais que uma miragem. Graças aos deuses pela Renascença, quando nossa grandiosidade clássica foi venerada. E depois, veio a internet. Deuses, eu amo a internet. É impossível ser esquecido agora. A Wikipédia me fez imortal. Eu fiz uma careta. Estava totalmente convencido da insanidade de Nero. Além do mais, a Wikipédia sempre exibia coisas erradas sobre mim. Ele virou as palmas das mãos para cima. Eu sei, você acha que sou maluco. Eu poderia explicar meus planos e provar o contrário, mas tenho muita coisa para fazer hoje. Preciso que você e Meg abram esse portão. Eu já fiz de tudo e não tive sucesso, mas, juntos, vocês 2 vão conseguir. Apolo, você tem afinidade com oráculos. Meg tem jeito com árvores. Andem logo. Por favor e obrigado.
Nós preferimos morrer, então declarei. Não é, Meg? Não houve resposta. Olhei para ela. Um filete prateado cintilou em sua bochecha. Achei que uma das pedras dos óculos tivesse derretido, mas então percebi que ela estava chorando. Meg? Nero juntou as mãos. Ah, caramba. Parece que tivemos um probleminha de comunicação. Sabe, Apolo, foi Meg quem trouxe você aqui, porque eu pedi. Muito bem, minha linda. Meg secou o rosto. Eu não queria. Meu coração se encolheu até ficar do tamanho de uma pedrinha. Meg, não? Não consigo acreditar. Estiquei a mão para ela. Pêssego rosnou e se colocou entre nós. Eu me dei conta de que o Carpus não estava ali para nos proteger de Nero. Ele estava defendendo Meg de mim. Meg, falei. Esse homem matou seu pai. Ele é um assassino. Ela olhou para baixo. Quando falou, a voz saiu mais sofrida do que a minha quando cantei no formigueiro. Besta matou meu pai. Este é Nero. Ele é meu padrasto. Eu ainda estava tentando assimilar esta última informação quando Nero abriu os braços. Isso mesmo, minha querida, disse ele. E você fez um trabalho maravilhoso. Vem dar um abraço no papai. Capítulo 30. Um puxão de orelha. Meg, seu padrasto é maluco porque ela não escuta. Eu já fui traído antes. As lembranças voltaram com tudo, como uma onda dolorosa. Certa vez, minha antiga namorada Sirene ficou com Ares só para se vingar de mim. Em outra ocasião, Artemis disparou uma flecha na minha virilha porque eu estava flertando com suas caçadoras. Em 1928, Alexander Fleming se recusou a reconhecer que fui eu quem o inspirou a descobrir a penicilina. Tipo, ai. Isso doeu. Mas eu não conseguia me lembrar de ter estado tão errado sobre alguém como aconteceu com Meg. Bem, pelo menos não desde Irving Berlin. Alexander Sagtimi Band, eu me lembro de ter dito para ele. Você nunca vai fazer sucesso com uma música brega dessas. Meg, nós somos amigos. Minha voz soou insolente até para mim mesmo. Como você pôde fazer isso comigo? Meg olhou para os tênis vermelhos, a cor primária dos traidores. Eu tentei contar para você, avisar. Ela tem um bom coração. Nero sorriu. Mas, Apolo, você e Meg são amigos há poucos dias, e só porque eu pedi a Meg para ser sua amiga. Eu sou o padrasto e protetor de Meg há muitos anos. Ela é integrante do lar imperial. Eu olhei para minha amada moleca do lixão. Sim, de alguma forma ela se tornará importante para mim. Não conseguia imaginá-la como uma imperial sei lá o quê, muito menos como parte do grupo de Nero. Eu arrisquei minha vida por você, falei, surpreso. E isso significa muito, porque eu posso morrer. Nero bateu palmas educadamente. Estamos todos impressionados, Apolo. Agora abra o portão. Ele me desafia há muito tempo. Tentei lançar um olhar severo para Meg, mas eu não estava no clima. Estava magoado e vulnerável demais. Nós, deuses, não gostamos de nos sentir vulneráveis. Além do mais, Meg não estava nem olhando para mim. Atordoado, eu me virei para o portão de carvalho. Vi agora que os troncos fundidos traziam as marcas dos esforços anteriores de Nero, talhos de serra elétrica, marcas de fogo, cortes de lâminas de machado e até alguns buracos de bala. Tudo isso mal lascou o tronco externo. A área mais danificada era uma marca de 2 centímetros de profundidade na forma de mão humana, onde a madeira descascou. Olhei para o rosto inconsciente de Pauli, o deus do geyser, amarrado junto com os 5 semideuses. Nero, o que você fez? Ah, várias coisas. Encontramos um caminho para esta anticâmara semanas atrás. O labirinto tem uma abertura conveniente no ninho dos mírmicos. Mas passar por esses portões. Você obrigou o pálico a ajudar você. Eu tive que me controlar para não jogar meu sino de vento no imperador. Você usou um espírito da natureza para destruir a natureza. Meg, como pode tolerar isso? Pêssego rosnou. Pela primeira vez, tive a sensação de que o espírito dos grãos concordava comigo. A expressão de Meg estava tão fechada quanto o portão. Ela ficou olhando com atenção para os ossos que cobriam o chão. Não exagere, disse Nero. Meg sabe que há espíritos da natureza bons e maus. O deus do geyser era irritante. Ele ficava pedindo para respondermos pesquisas. Além do mais, não devia ter se aventurado até tão longe da fonte de poder dele. Foi bem fácil capturá-lo. O vapor dele, como você pode ver, não nos ajudou muito. E os 5 semideuses? Perguntei. Você também os usou? Claro. Eu não planejava atraí-los até aqui, mas, cada vez que atacávamos o portão, o bosque começava a implorar por ajuda. Os semideuses não conseguiram resistir. O primeiro a chegar foi esse aqui. Ele apontou para Cecil Markovits. Os últimos 2 foram seus filhos, Austin e Kayla, não é? Eles apareceram depois que forçamos Pauli a vaporizar as árvores. Acho que o bosque ficou bem nervoso. Ganhamos 2 semideuses pelo preço de um. Eu perdi o controle. Soltei um uivo gutural e ataquei o imperador, pretendendo esganar aquele cara de pescoço cabeludo. Os germânicos teriam me matado antes de eu chegar a esse ponto, mas fui salvo pela indignidade. Tropecei em uma pelvis humana e caí de barriga nos ossos. Apolo. Meg correu na minha direção. Rolei de costas e chutei na direção dela como uma criança birrenta. Não preciso da sua ajuda. Não sabe o que seu protetor fez. Ele é um monstro. Ele é o imperador que... Não diga, avisou Nero. Se você disser que tocou violino enquanto Roma pegava fogo, vou mandar Vince e Gary esfolarem você para eu fazer uma armadura de couro nova. Você sabe tão bem quanto eu que nós não tínhamos violinos naquela época. E eu não iniciei o grande incêndio de Roma. Eu me esforcei para me levantar. Mas você lucrou com ele. Ao olhar para Nero, eu me lembrei de todos os detalhes mesquinhos do governo dele, a extravagância e a crueldade que o tornaram tão constrangedor para mim, seu ancestral. Nero era aquele parente que você tinha vergonha de convidar para o festival de Lupercalia. Meg, falei, seu padrasto ficou olhando sem fazer nada enquanto 70% de Roma virava cinzas. Dezenas de milhares morreram.
Eu estava a 50 quilômetros de Roma, em Anzio. Rosnou Nero. Voltei correndo para a cidade e liderei pessoalmente as brigadas de incêndio. Só quando o fogo ameaçou seu palácio. Nero revirou os olhos. Não posso fazer nada se só cheguei a tempo de salvar a construção mais importante. Meg tapou os ouvidos. Parem de discutir. Por favor. Eu não parei. Falar parecia melhor do que minhas outras opções, ajudar Nero ou morrer. Depois do grande incêndio falei para ela, em vez de reconstruir as casas do Monte Palatino, Nero aplanou o bairro e construiu um novo palácio, a Domus Áurea. Nero ficou com uma expressão sonhadora no rosto. Ah, sim, a Casa Dourada. Era linda, Meg. Eu tinha meu próprio lago, 300 quartos, afrescos de ouro, mosaicos feitos com pérolas e diamantes, finalmente pude viver como um ser humano. Você teve a coragem de colocar uma estátua de bronze de 30 metros de altura no gramado da frente. Continuei. Uma estátua sua como Sol Apolo, o Deus Sol. Em outras palavras, você alegou ser eu. É verdade, concordou Nero. Mesmo depois que eu morri, aquela estátua sobreviveu. Soube que ficou conhecida como o Colosso de Nero. Levaram-na para o anfiteatro de gladiadores e todo mundo começou a chamar o local em homenagem à estátua. Coliseu. Nero estufou o peito. Sim, a estátua foi a escolha perfeita. O tom dele pareceu ainda mais sinistro do que o habitual. Do que você está falando? Perguntei. O quê? Ah, nada. Ele olhou o relógio, um Rolex roxo e dourado. A questão é que eu tinha estilo. O povo me amava. Eu balancei a cabeça. As pessoas se voltaram contra você. O povo de Roma tinha certeza de que você foi o responsável pelo grande incêndio, então você usou os cristãos como bode expiatório. Eu sabia que discutir não ia adiantar nada. Se Meg tinha escondido a verdadeira identidade esse tempo todo, eu duvidava de que pudesse fazê-la mudar de ideia agora. Mas talvez eu conseguisse enrolar o bastante até a ajuda chegar. Se chegasse. Nero fez um gesto de indiferença. Mas os cristãos eram terroristas. Podem não ter iniciado o incêndio, mas estavam provocando vários outros problemas. Eu percebi isso antes de todo mundo. Ele os jogou aos leões, falei para Meg. E os queimou em fogueiras, do jeito que vai queimar esses 6. O rosto de Meg ficou verde. Ela olhou para os prisioneiros inconscientes presos nas estacas. Nero, você não faria. Eles vão ser libertados, prometeu Nero. Desde que Apolo coopere comigo. Meg, você não pode confiar nele, insiste. Na última vez que fez isso, pendurou cristãos por todo o quintal e os queimou para iluminar uma festa. Eu estava lá. Eu me lembro dos gritos. Meg botou a mão na barriga. Minha querida, não acredite nas histórias dele. Pediu Nero. São apenas mentiras criadas pelos meus inimigos. Meg observou o rosto de Pauli, o deus do geyser. Nero, você não falou nada sobre quem a luz. Eles não vão queimar, afirmou, se esforçando para suavizar a voz. Não vai chegar a isso. Besta não vai ter que agir. Está vendo, Meg? Eu balancei o dedo para o imperador. Nunca é um bom sinal quando uma pessoa começa a se referir a si mesma na terceira pessoa. Zeus me repreendia sempre por isso. Vince e Gary deram um passo à frente, com os nós dos dedos ficando brancos ao redor da lança. Eu tomaria cuidado se fosse você, avisou Nero. Meus germânicos são sensíveis a insultos ao imperador. Agora, por mais que eu adore falar sobre mim mesmo, nosso tempo está se esgotando. Ele olhou de novo para o relógio. Você vai abrir o portão. Depois, Meg vai tentar usar as árvores para interpretar o futuro. Se conseguir, maravilha. Se não, bem, não vamos queimar a carroça na frente dos bois. Meg, ele é louco, falei. Aos pés dela, Pêssego sibilou de forma protetora. O queixo da menina tremeu. Nero cuidou de mim, Apolo. Me deu uma casa. Me ensinou a lutar. Você disse que ele matou seu pai. Não? Ela balançou a cabeça com determinação, com pânico nos olhos. Não, não foi isso que eu falei. Besta o matou. Mas... Nero riu com deboche. Ah, Apolo, você entende tão pouco. O pai de Meg era fraco. Ela nem se lembra dele. Ele não era capaz de protegê-la. Eu a criei. Eu a mantive viva. Meu coração se apertou ainda mais. Eu não entendia tudo pelo que Meg passara, nem o que estava sentindo agora, mas conhecia Nero. Via com que facilidade poderia distorcer a verdade para uma criança assustada, uma garotinha sozinha, desejando segurança e aceitação depois da morte do pai, mesmo que essa aceitação viesse de um assassino. Meg, lamento tanto. Outra lágrima escorreu pela bochecha da menina. Ela não precisa da sua solidariedade. A voz de Nero ficou dura como bronze. Agora, minha querida, faça a gentileza de abrir o portão. Se Apolo protestar, lembre a ele que tem que seguir suas ordens. Meg engoliu em seco. Apolo, não dificulte as coisas. Por favor, me ajude a abrir o portão. Balancei a cabeça. Eu me recuso. Então eu ordeno. Me ajude. Agora. Continua no próximo vídeo. Inscrevam-se no canal.